Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Mentalidade Produtiva. Um podcast criado para pessoas, empreendedores que queiram evoluir e que têm essa necessidade de aprender e colocar em prática. Eu sou o Lúcio Biciro e é um prazer ter você aqui. Eu sempre digo o seguinte, os nossos traumas, as nossas crenças negativas, os nossos maus hábitos, se eu tivesse que construir degrau por degrau, eu já teria chegado ao céu. Porque os traumas, as crenças negativas e os maus hábitos, eles não deixam a gente evoluir. E uma coisa que é muito importante é o seguinte, a depressão é tudo aquilo que você acumula de ruim do passado. E o estresse é aquilo que pressiona você no presente. E o futuro é aquela ansiedade de algo que você não sabe nem se vai chegar ou não. Então, para você se livrar dos traumas e as perebas do seu passado, você precisa estar mais no presente. E não ter essa cobrança do futuro, porque você não sabe nem se vai chegar. Então, é muito importante você lidar com as suas perebas. E a gente não vai, como sempre, falar de um convidado que vai ter aqui hoje especial, que eu não sei quem é, porque é segredo, porque é o meu assunto aleatório que está aqui, Pedro Ciliani. Fala, meu amigo. Como que tá aí? Tu tá curioso? Eu tô curioso, porque tem um negocinho ali, eu queria saber quem que é esse convidado que você chamou pra nós aí. Sabia que você ia ficar remoendo de curiosidade, eu sabia disso. Caraca, é o Mr. M que tá invisível hoje pra nós aí? Galera, é o seguinte, o convidado de hoje é incrível, é uma história maravilhosa e tem muito conteúdo pra passar pra você que é empresário. Então você segura a emoção, segura aí a expectativa, que a gente já vai chamar ele e aí mata a curiosidade desse aqui, que nem vocês aí estão querendo saber o que a gente está fazendo. Vamos Ou melhor, que ele não tá nem sabendo. Tá nem sabendo. Quem que é esse convidado, hein? Vamos lá. Pera aí, então segura as pontas, eu vou lá chamar ele, tá? Chamar ele lá? Já, acabou de chegar a mensagem aqui que ele tá ali. Nós. Você vai gostar, você vai gostar. É hoje. Vamos embora. Bom, galera, estamos aqui com o nosso grande convidado, Lúcio Biciro. Ô, louco. Você gostou do convidado? Olha que surpresa, bicho. Que negócio. Sabia que, cara, esse encerramento de temporada não tinha como não ser contigo. Cara, que satisfação. Não tem como, cara. Eu falei assim, cara, o que esse Pedro tá aprontando? Porque os convidados, normalmente, sou eu que convido ali, a gente faz tudo, você passa os nomes e tal. Sim, tem o briefing, tem tudo certinho. Que surpresa aí. Olha lá. Cara aí, ó. Menino lindo. Caramba, eu lembro dos chips, né? É o Frank Poncherello e Eric Estrada. Você viu que chique? Que legal. Porra. Prazerzaço poder fazer agora, às vezes, do apresentador. Uau. Você viu? Essa ficou legal pra caramba. Então, pessoal, história incrível desse grande amigo. Currículo pequenininho, assim, ele quase não tem currículo, só pra vocês entenderem. Lúcio é, além de amigo, parceiro, sócio, cara diplomata civil, segura essa bronca, tá? Mentor de pessoas, palestrante internacional, treinador e multiempreendedor. Uau. Não, só um pouquinho, né? Só um pouquinho de coisa. Caraca. Cara, eu tive o prazer de te conhecer logo depois da pandemia, né? E já naqueles primeiros contatos que a gente teve, você já me deu uma sacudida. Eu sou assim. E foi muito legal, porque eu sempre tinha um pouco, agora falando da linha de mentor, né? Eu sempre tinha um pouco aquela coisa, cara, pra que serve, né? E você via muita coisa que não funcionava e tudo mais. E já naquele primeiro impacto você já dá aquela sacudida, aquela levantada, né? Então, como a gente sempre pergunta para todo mundo, né? Lúcio, quem é o Lúcio? Uau, você sabe que é difícil, né? A gente falar da gente mesmo. Eu falo assim, é fácil a gente identificar o outro, ver o que tem de defeito no outro, né? Mas na gente, é muito difícil. Então, assim, esse processo da vida, de você se autoavaliar, é muito difícil, não é fácil. Eu falo isso para as pessoas. E eu tive o privilégio de aprender fazendo isso. Porque, assim, eu não conseguiria me entender como pessoa se eu não fizesse outras pessoas se entenderem como pessoas. E nessa jornada, aí eu fui falando assim, cara, isso parece comigo. Puta, mas eu sou chato assim. Cara, eu sou esse cara assim que é indigesto, esse cara que não tem filtro, sabe? Eu fui vendo no outro aquilo que eu era. E eu tô corrigindo no outro, por que não corrigir em mim? Sim. Então eu falo assim que, quando a pessoa fala assim, você é o meu mentor, eu falo assim, cara, é uma via de mão dupla. Legal. Porque eu só consigo ser o seu mentor porque você também está me ensinando alguma coisa. Uau. Senão, não conseguiria ser o seu mentor. Show. Então, acho que a maior realidade da vida nossa é essa. E por isso que a gente se identifica com algumas pessoas. Porque essa similaridade de coisas que a gente acaba tendo ali, né? Que os nossos traumas, como eu iniciei falando, é o que nos aprisiona. Legal. Às vezes o seu brilho, que nem o Pedro lá, né? Eu conheci você, eu olhei pra você assim, eu falei, poxa, o cara desse, bonitão, nome italiano. Cara, Pedro. Eu falei,
porra, não, bicho, você é o Pedro Henrique Stiliani e tal, aí. né? E assim, a pessoa ela tem que ouvir isso com aquela sonoridade do que é. Sim. Então a gente tem, às vezes, esses bloqueios, que são os bloqueios emocionais mesmo, de coisas que a gente sofre lá na nossa infância e a gente sai carregando pela vida. Então o Lúcio, resumindo muito rápido assim, ele foi uma criança que ele passou por muitos turbilhões de coisas negativas. E num determinado momento da vida dele, ele falou assim, cara, eu não quero viver essa vida pela minha vida toda. Eu acho que viver até esse ponto que eu vivi aquilo tudo ali de tragédias, coisas emocionais, negatividade, pessoas ruins, falei, pô, eu não mereço carregar esse fardo para a minha vida toda. E aquilo foi uma tomada de decisão. Quando eu falo para as pessoas assim, gente, não tem problema aonde você nasce. O problema é você permanecer onde você não quer. Uhum. Então, às vezes você está dentro do emprego que você não quer, do relacionamento que você não quer, de um lugar que você não quer. Mas a pergunta é, por que você está preso? Por que você fica preso? Ah, Lúcio, mas é que a vida é uma prisão. Então, mas você tem o pátio, que é o mundo, para você passear por ele. Então, quando a gente está dentro desse sistema da vida, você fala assim, cara, o quanto eu posso fazer por mim? E aí o Lúcio foi esse garotinho, né? Que um dia ele despertou e falou assim, cara, você precisa fazer o que o outro está fazendo, que você não tem. Eu não tenho, mas o outro tem. Por que o pai do outro tem? Né? Aí falando aqui do seu João e da dona Leir, que era pai do Charles, e eu olhava pro Charles e falava, pô, eu queria ser o Charles, velho. Ele estudava em escola particular, né, que era Pio 10 na época, o pai tinha carro, a casa era legal, ele tinha um Atari que eu não tinha. Uau. E assim, quando eu fui ler O Pai Rico, Pai Pobre, cara, foi a mesma sensação. Eu falei, cara, foi isso. O pai do Charles, o João, era o meu pai rico. Porque ele me levou para viajar pela primeira vez de carro, que eu fui para Minas, Montes Claros. Um abraço pro pessoal aí, pros Parrelas aí, meu amigo Marcelo de Montes Claros. E, cara, aquilo foi sensacional na minha vida. Porque eu fiquei olhando o que ele fazia. Por que o seu João tinha aquela vida que tinha? Por que o Charles tinha aquela vida que tinha? Aí eu olhava pro meu pai, era um cara que tinha já 11 filhos. Uau. No primeiro casamento, ele era viúvo. Tá. A minha mãe tinha comigo, eu era o quarto filho. As pessoas que não sabem minha história, tá no YouTube lá, essa é a minha história. Aí você vai entender um pouco mais. Então, assim, minha mãe já chegou com ele com 4 filhos. E aí teve mais 6. Caramba. Dos 10 hoje, ela tem 8 vivos. E minha mãe fez 79 anos. Um beijo, mãe, sem você eu não estaria aqui, né, para estar falando toda essa história aí. Sabe, como muita senhora, independente de qualquer coisa, a gente sempre fala o seguinte, honrar e respeitar pai e mãe acima de tudo. E, cara, nesse inteirinho eu fui desbravar. E aí eu fui vendo que o mundo era muito além daquilo que eu vivia. Então, andando com... Isso aqui eu acho muito louco, assim, porque eu tinha uma determinação muito forte dentro de mim. Eu não sabia o que era resiliência, perseverança. Porque você também era novinho, né? Mas eu tinha isso muito forte dentro de mim. Tá. Comecei a trabalhar muito novo, puxei carrinho ali para pegar lixo, entulho na rua, cobre, o que tinha na época. Caramba. E para poder ter as coisas. Então, se eu queria ter linha, eu tinha que comprar. Meu pai não tinha condição. Então, tudo que eu tive na minha vida foi conquistas que eu tive que correr atrás. Aí eu falo que eu tive meu primeiro tênis foi de rolo, um tênis que eu tinha um sonho ali, né? Que era um Nike Velocity. Como assim? Você trocou pelo quê, rapaz? Cara, olha, eu era um carinha do rolo. Eu fiz um rolo com o Walkman, né? Aquele de fita ainda, né? Tá. Não era o disquete, era o Walkman. E eu tinha uma blusa que eu comprei de marca, que era da Lightning Bolt na época, né? Uma camisa de lã, uma blusa de lã. Tá. E foi uma treta aquilo ali, porque eu fiz rolo, depois ela voltou pra mim, depois entraram no quintal, roubaram as roupas do meu varal. Cara, foi um negócio muito louco. E foi um amigo, hein? Caraca, pulou, meu. Foi um amigo que fez isso comigo. Isso aí é história pra outro podcast. Isso aqui é pra outro podcast. E aí, cara, nesses interins aí, eu fui percebendo assim, cara, eu sou bom de rolo. Eu sou bom de fazer rolo. E aí eu comecei a fazer rolo. E aí eu fazia rolo, fiz com o Walkman, com a camisa do Walkman, depois peguei a camisa num outro rolo, depois eu peguei uma bicicleta de rolo, Uau. E aí eu fui fazendo rolo. Eu ia pegando coisas que eu tinha, que a outra pessoa queria, e ia fazendo rolo. Aí eu falei, cara, esse negócio de rolo dá certo. Eu tenho acesso ao que eu quero. Acesso ao que eu quero. E eu fui tendo acesso a pessoas ali que eu falo assim, o que muda a cabeça da gente é a ambiência mesmo. Sim, de fato. Isso daí é uma coisa muito real. Para as pessoas que não acreditam nisso, pelo amor de Deus, só testa. Só porque testa. a ambiência muda, cara. Cara, é impressionante. Isso aí que você tá falando é muito louco, porque eu tive uma situação muito parecida na minha infância, né? Uma situação familiar, financeira não muito legal, né? Assim, não tinha tudo o que queria, mas também não passava fome. E eu tinha tios que tinham muito dinheiro. E é isso que você falou, né? Você começa a olhar e fala, mas por quê? Né?
E aí você fala, tá, mas ajuda. Aí, de novo, aí entra simplesmente o que você acabou de dizer, a ambiência. Né? Você está num ambiente que pessoas têm o que você deseja ter. E aí você vai ir atrás do quê? Descobrir como ela fez. É isso aí, exatamente. E aí eu comecei a trabalhar muito novinho. Tá. Aos 12 eu já fui trabalhar numa funilaria que tinha... era uma esquina, a gente morava numa casa, já tinha um barzinho, um botequinho, uma mercearia, e do lado atrás tinha uma oficinazinha de um tiozinho lá, não vou lembrar o nome dele. E, cara, eu comecei a lixar os carros, que ele fazia reforma naqueles landau, Tá. e eu comecei a lixar os carros. E aí ele me dava uma graninha. Você lembra quantos anos você tinha na época? 12 anos. 12 Exato, 12 anos. Legal. Eu lembro do porquê dos 12 anos, né? Então, assim, aí eu falei, cara, eu já consigo fazer uma graninha. Legal. E aí o meu pai tinha um filho, que ele tinha um trailer e ele fazia a feira de carros do Paz Mendonça, que tinha lá no Morumbi. Então, o filho dele precisava de ajudante. Tá. E aí meu pai falou assim, vai lá ajudar ele e tal. Aí eu comecei a ajudar isso de 12 para 13. Então, era um menino que eu pegava um busão de manhãzinha. Era o primeiro ônibus. Meu pai, ele chamava esses ônibus de ônibus negreiro. Que era ele saia pegando todos os cobradores motoristas para ir levando para os pontos. Então ele saía de lá do São Daniel, que eu morava lá em Carapicuíba, e ia até São Paulo esse ônibus. Pegando as pessoas. Porque como que eles chegam lá? Sim, justo. Muito Alguém tem que levar. Alguém tem que levar. E aí eu ia nesse ônibus. Tá. Aí descia na Marginal e ia andando um pouquinho até o Paz Mendonças. E ali eu comecei a vender cachorro-quente, lanche e tal, e eu peguei pra prática. Sim. E aí ele foi e montou logo em seguida os carrinhos, que eram os carrinhos de hot dog mesmo. E aí ele tinha uma média de uns 10 carrinhos, Uau. ele saía distribuindo e eu fazia ali a Praça do Choro e a Rua do Choro, que fica ali em Pinheiros. E, cara, aquilo virou o meu negócio de final de semana. Então, sexta, sábado, domingo eu tava preso naquilo ali e feriados. Tá. E durante a semana eu tava lá nessa oficinazinha lá. E aí, aos 14 anos, como eu já comecei a perambular por São Paulo, eu consegui um emprego lá numa agência de viagem, na Oscar Freire. E ali começou a minha vida de conhecer pessoas. Tá. E eu comecei a andar muito com o pessoal na época, eram os burgueses, né? Higienópolis ali. Sim. E, cara, foi um aprendizado aquilo pra mim. O Serginho Grossman, ele não sabe disso. Eu tenho vontade de encontrar com o Serginho Grossman, porque em 90, quando ele criou o Matéria-Prima, que foi o programa propulsor da carreira dele, eu comecei a frequentar esse programa. Eu não sei por que cargas d'água eu comecei a frequentar esse programa. Eu saí na capa do jornal Caderno 2. Meu, era muito louco isso daí, porque eu fui várias vezes, eu fui 100 vezes no programa. Você tá brincando? Porque teve aniversário, 100º programa. Cara, eu conheci todos os artistas que você imaginar. Chegou uma época que lá dentro da TV Cultura eu já jantava junto com o pessoal. Que isso? Com ele. Também 100 vezes que o cara foi. Não, era amigo da Kátia, da Carla, que eram as produtoras do programa. Ganhava muito convite para ir em balada. Aí as baladas boas eram Anta, Dama Choque, o Woodstock. Eu só ia nas baladas top. Ó, a ambiência. Sim. E aí eu conheci o pessoalzinho da Higienópolis ali. E, cara, eles me viraram uma chave. Porque era uma molecada que tinha uma vida totalmente diferente da minha. Era muito diferente, né, cara? Não. Aí eu falava assim, cara, o que o pai desse cara faz? Eu sempre perguntei isso. Aí, pô, era médico, era advogado, eram empresários renomados. Tá. Porque pra morar em Higienópolis, a gente sabe que não dá pra ser qualquer pessoa. Não é barato. E aquilo foi virando chaves dentro de mim. Eu falei, cara, então se eu fizer isso, eu consigo chegar. Não é fácil, mas é possível. Então, nesse inteirinho da minha vida, o menininho lá, da periferia, ele sempre teve uma cabeça de determinação. Eu já tinha em mim instalado, eu acredito que tem isso daí, né? As pessoas, algumas nascem instaladas, essa proporção de querer ser mais do que aquilo que as pessoas definem para nós. Sim. Então, quando eu falo assim, gente, o lugar que você nasce, não tem problema. O problema é você estar no lugar que você não quer. E aí, nessa jornada toda, eu passei por um monte de coisas assim que muitas pessoas teriam desistido antes. Chorei muito, morei muito mal, passei necessidade de comida. Acho que a pior coisa do mundo é passar necessidade de comida. Passei na infância e passei já grande. Caramba. Eu lembro que quando eu saí da Xerox em 91, que aí eu fiz 18 anos em junho, e aí serviço militar. Então eu perdi o emprego. Putz. Porque ninguém registrava alguém nessa fase na época. Eu nem sei se hoje registra, mas era um medo que eu tinha também na época. Cara, aquilo me destruiu. Porque eu tava numa crescente, assim, né? E de repente eu caí. Aí fui morar num fundo de quintal pior do que o que eu morava. Uau. Aí eu dormi até tarde,
porque eu só tinha uma refeição no dia. Então, se eu acordasse cedo, eu não tinha café da manhã. Caramba. Aí você falava, mas você ficava em casa? Não, eu procurava emprego. Mas não dava para ir todo dia porque não tinha dinheiro. Ir a pé de onde eu morava até a Lapa, onde era a 12 de caminhada. outubro. Não tinha como, era impossível. Porque se fosse, eu iria. Se fosse possível, eu iria. Porque eu já fiz outras coisas de lugares mais próximos andando a pé. Então, assim, não dava. Eu tinha que pegar um ônibus. E eu não tinha essa malandragem de querer, vou pegar o ônibus lá por trás. Não, eu tinha que pagar o ônibus. Então, eu tinha um irmão que dava um auxílio Plínio. Um beijo no seu coração, meu irmão aí, que me ajudou muito aí durante muito tempo na vida. A gente tem um negócio muito forte hoje. Ele é o filho da minha mãe do primeiro casamento. Tá. Né? Que ela teve 3 no primeiro casamento. A Tânia, o Fidelis e o Plínio. O Plínio seria o caçula do primeiro casamento. E, cara, ele me ajudava do jeito que ele podia. Então, ele trabalhava numa empresa que ele pegava a sobremesa, trazia para eu. Era um negócio muito. Caraca. Era um negócio assim maçante, assim, cara. Muito terrível, assim. Hoje eu consigo falar isso sem chorar. Não, porque é pesado demais. E assim, cara, mas eu falei, pô, aí um dia lá em 92, porque eu comecei o quartel em janeiro de 92. Tá. Foi minha filha nasceu em setembro de 92. Pô, eu chegava em casa, cara, eu ficava contando moeda. Aí até trazer o patuazinho para deixar nesse cenário aqui, mas eu sempre esqueço. Aí, cara, aquilo tava me desgastando, assim. Eu procurava entender, porque o quartel você não tem dinheiro. O salário que você recebe fica lá. Porque você paga a farda, você paga tudo. Você não leva nada pra cá. Não, você tem que pagar. A farda, você não ganha farda, você tem que pagar as coisas que você tem. Aí você precisa ter presto barba, você precisa ter o negócio de fazer a barba, tudo é pago. E você ganha um salário. Só que morre lá. Morre lá. E aí, cara, aquilo me desgastava. Aí eu tenho... Isso aí as pessoas que nem sabem, né? Que eu era gago. Tinha um monte de problema ali. Rapaz. Porque a gagueira acho que nasceu por uma defesa em algum momento da minha vida. Tá. Então, assim, eu falo que tem coisa ruim que ela vem pro bem. Que ela contribui pro bem. E foi muito engraçado. A minha gagueira me ajudou no exército. Porque eu era um cara que eu era peixe, né? Que eu era engraçado, porque eu era gago. Tá. Então eu não era mal visto. Entendi. Eu era um cara engraçado, é o gago, né? Não consegue falar, então as pessoas vão zoar com a sua cara. E, pô, é uma perrenga da mãe da minha filha grávida. Caraca. Uma pressão de exército sem dinheiro. Aí um dia eu tava lá nesse fundinho de quintal. Aí eu falei, poxa, cara, eu preciso de grana, bicho. Porque minha filha tava pra nascer. Aí já bateu o desespero absurdo. Porra, Mais do que já. Eu peguei contando moeda, porque eu tinha que comer. Uau. Aí eu contando moeda, assim, cara, porque se faltasse um centavo, eu não comprava o pão. Sim. Era mais ou menos assim. E aí eu, sabe, uma energia interna falou, cara, toma vergonha na sua cara. Você vai me contar moeda? Aí eu catei aquelas moedinhas, fiz um patuazinho, catei um durex, enrolei e falei, não vou usar vocês. Eu acho que tem lá R$2, que dava pra comprar na época uns 20 pãezinhos. Tá. Porque o pãozinho era tipo era barato. 10 centavos, um negócio muito barato. Não, era o valor da época, sim, né? Sim. E, cara, aquilo ali mudou minha mentalidade. Porque eu falei, cara, eu não vou abrir essas moedas. Eu vou morrer de fome, mas eu não compro nada com moeda. Sabe que eu tenho problema com moeda até hoje, sim, né? sim. E aí aquilo ali fez com que eu caminhasse na vida diferente. Mesmo com o exército, deixei de ser gago. Tudo aquela pressão Você que eu deixou sofri. do nada? Assim, lógico, deve ter dado... Cara, foi um estado emocional interno, né? Tá. A gagueira ela é criada por um estado emocional. Entendi. Então a pressão foi tão grande que eu acho que eu cheguei no mesmo estágio que instalou, desinstalou. Uau. Foi um negócio muito assim... Que louco isso. Um negócio muito real. Por isso que eu falo que a gagueira ela tem cura, porque eu passei por Sim. isso, então eu sei que ela é muito real. E nesse inteirinho, cara, minha vida foi assim, altos e baixos. Tá. Mas eu aprendi algo muito importante, Pedro, que foi assim, quando eu tô no baixo é porque eu tô aprendendo. Porque quando você não sabe aquilo que você tá aqui, você vai perder e você vai querer se matar. Então acho que existe um momento, quando você fala assim, tô no fundo do poço, é para você refletir. Algo que você está fazendo não tá certo. Seja seus princípios, seja alguma coisa que você fez para alguém, algo tá de errado com você. Sim. E hoje eu acredito muito na questão espiritual. Eu era um cara muito despregado de Deus, assim, porque, puta, a vida de periferia é um negócio de louco. É um negócio que eu não desejo para ninguém. Eu vou em periferia hoje em dia, ainda aquilo não me faz bem. Mas é um ambiente pesado, né? Assim, eu acho que as pessoas não mereciam. A energia não é legal. Eu acho que as pessoas não mereciam estar num lugar aquele. E onde eu estava na época era muito violento. Eu tive um irmão assassinado. Uau. Ele tinha 10 anos, eu tinha 15, eu já tinha saído de casa. E, cara, aquilo foi... Sabe,
sabe aquela coisa do sentimento que... Eu não sei qual que é o sentimento do psicopata, que ele é frio. Sim. Mas eu me tornei um cara frio. Falei assim, pô, pessoas são ruins, né? Pessoas são do mal. Pessoas só vêm pra te fazer o mal. Aí você generalizou e Generalizei, aí eu botou uma cara. Falei, Deus não existe nada, eu vou provar que Jesus é uma farsa. Cara, aquilo virou uma meta na minha vida. Caramba, cara. Eu era um cara que você falasse Deus pra mim, você tava ferrado. Que eu ia te provar por A mais B que você é uma Porque na tua cabeça assim, pô, mas não é que Deus permite, né? A famosa que o pessoal acaba perguntando e a resposta não é essa, né? Enfim. Onde tá Deus na hora de uma tragédia, né? Então a gente faz essas perguntas. Faz. E, cara, eu passei por uma jornada. Tanto que o meu primeiro livro, Sete a Virada de Chaves, ele retrata exatamente isso. Ele retrata o que foi as chaves que eu virei na minha vida. Tá. E o que essas chaves elas foram de importância para eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. Foi do aprendizado mesmo. De entender que cada passo da minha vida eu não estava conectado em alguma área. Ou era o meu emocional que estava abalado, ou era a minha mentalidade que estava muito escassa, ou muito vitimista, ou era o meu espiritual que era zero. E foram acontecendo coisas que trouxe uma clareza para mim. Tipo que existia algo. Tá. Eu ainda não acreditava. Mas aí teve um acidente muito grave, que as pessoas que não sabem, eu tomei uma bala perdida e perdi um dos olhos, né? E eu falo que eu passei a enxergar melhor, por isso que é a visão com os olhos da alma ali no livro. E ali eu entendi que, não, realmente Deus existe, é uma força que não dá pra gente medir, ela é universal, e nós somos seres de energia. Sim. Então nós estamos conectados a algo muito maior. Isso eu acredito mesmo. E eu percebi que esse canal de energia ele sempre existiu em mim, que era o que me motivava. As pessoas falavam pra mim assim, nossa, você é um cara que você é bem entusiasmado. Eu não tinha ideia que a palavra entusiasmado significava Deus dentro. Uau. Muito louco isso daí. E foi daí que nasceu, aí onde entra a minha segunda pergunta aqui, que você se identificou, você se tornou mentor de pessoas? Olha que louco. Eu tomei o tiro dia 1º de janeiro, 1º de 2011. Caraca. O negócio na cabala tem um significado isso aí. E eu fiquei muito mal. Ao mesmo tempo que eu já tinha aquele vitimismo com Deus, eu entrei no estado profundo de reflexão. Eu falei, caraca, será que é isso que Deus quer pra minha vida, bicho? Só coisa ruim. Por que eu tomei? Eu fico culpando Deus, né? Sim. Mas aí, estado de reflexão muito ruim, nada assim muito positivo. Salvo que eu estava vivo. Sim, tomar um tiro. Na cabeça. E Então, estava vivo. Cara, muito louco isso. E quando você está dentro da UTI, eu falo que você fica no estado de letargia. É que você não sabe se está sonhando, se é real. Você não sabe, velho. É um negócio muito louco aquilo ali. Caraca. Eu falo que todo mundo devia passar pela UTI, mas não desejo isso pra ninguém. Sim. Mas aqui é um negócio muito louco a UTI. E alguns acontecimentos vibraram diferente em mim. Tá. Aí eu fiquei meio malzão, mas com um pouco de consciência do porquê. Mas ainda não tinha determinado isso, tanto que eu sofri uma depressão. E passando ali o período de 6 meses do tiro, eu passei para psiquiatra, depois fui para psicólogo, e aí eu fui cair na PNL. Tá. Num curso de formação de Practitioner em Programação Neurolinguística. Tá. Cara, eu fui sem saber o que era. Uma amiga, a Bruna Rabelo, na época, um abraço pra Bruna, ela mandou pra mim, ela fez e comentou isso comigo. Tá. Falou, Lúcio, eu posso te levar num lugar? Até então eu falei, caramba, que lugar, né, bicho? Mas como eu tava já num estágio assim de não sair de casa e tal, eu falei, pode. A minha esposa, que é o meu guru hoje, a Rafa, um beijo, amor. Ela chegou, ela meio que arquitetou isso daí. Ela falou, cara, ele tá mal. Tá. Eu vejo que ele não tá legal. Então ela catou as pessoas que eram mais próximas. Pra tentar te dar uma levantada. Pra tentar me dar uma levantada. E a Bruna tinha passado por isso. Por esse processo, né? E aí ela foi e me levou pra esse lugar. Tá. Cara, eu entrei lá sexta-feira às 19 horas. Eu saí domingo às 17 ou 18 horas. Eu não era a mesma pessoa. Cara, 3 dias, basicamente, né? Eu não era a mesma pessoa. Eu saí daquele lugar refletindo sobre tudo, com a autoconsciência absurda. Eu falei assim, calma lá. O culpado de ter recebido a bala perdida foi eu. Porque eu estava quebrando alguns princípios. Então, quando você quebra princípios, a ação gera reação. Exatamente. Aí você tem a consequência dessa reação. Exatamente. Então eu falei, calma lá. Deus não tem nada a ver com essa minha história.
Quando aconteceu comigo lá atrás o que aconteceu, Deus não tem nada a ver com essa minha história. Deus, pelo contrário, a cada passo que eu dei na minha vida, que as coisas poderiam ser piores, foram mais amenas. Então, assim, não é da forma que eu vinha tratando. E aí, cara, foi muito louco que da PNL, eu tenho 9 formações hoje na área, né? Caramba. São 9. E fora aquelas extras que eu tenho, eu fiz um cálculo, deu 24. Ô, louco. Eu fiz 24. Quase os extras curriculares, digamos assim. Os extras curriculares. Assim, foram 9 formações na área de desenvolvimento pessoal, mais os extras ali, que foi uns 11 ou 12. Caraca. Mas antes da gente continuar, assim, a gente tem um buraco ali, né? Você tava com a tua filha pra nascer, né? Você tava com aquelas situações. E aí você tá falando agora, eu conheço, a gente é amiga há muito tempo, e aí a gente cai aqui na Rafaela, né? Nesse meio do caminho, falando para a parte profissional agora, só para o pessoal que ainda não te conhece no detalhe, mas o que aconteceu, né? Da onde você estava, hoje você é um cara extremamente bem sucedido, só que você era de Carapicuíba. Como que aconteceu essa explosão? Porque aí eu acho que também tem umas viradas de chave muito louca, porque assim, você comentando muita coisa eu vejo, né? Poxa, eu quero, eu preciso, por que Deus tá fazendo, por que ele tem ou não tem, aquela coisa toda, né? Lógico que não no nível hard que você passou, mas eu acho que é interessante toda essa questão de que você vem sempre trabalhando, né? O vitimismo. Uma vez me falaram, né? Você não tem culpa nenhuma de ser pobre, de nascer pobre, mas você tem culpa total de permanecer. Sim. É isso aí. Né? Então conta um pouquinho pra gente, pessoa que tá ouvindo a gente, como que foi, assim, rapidamente essa janela, e aí a gente continua na... Cara, assim, ó, foi muito doido essa parte da minha vida. Assim, eu sempre acreditei naquilo que eu sonhei. Tá. Eu vi umas coisas assim que... Eu estive em Alphaville pela primeira vez em 92. Meu irmão trabalhou numa empresa, uma multinacional. É novinho. 92 eu tava lá com os meus 18 para 19. Então, quando eu passei por Alphaville, cara, eu olhei para esse lugar, que até então eu nunca tinha entrado aqui. Tá. Falei, poxa, por que eu moro lá de lá, não tão moro perto aqui? E tão longe. Tão perto e tão longe. É uma ponte que literalmente né, liga um lugar ao outro. E aí, cara, pegando até a metáfora da ponte, conforme eu fui andando na minha vida, aos 15 anos, quando eu estava nessa ponte, eu não tinha como retornar nem se eu quisesse. Irmão, eu não tinha como retornar. Então, quando eu vi essa metáfora da ponte, eu falei, porra, tem tudo a ver. Legal. Porque as pessoas começam a atravessar a ponte e volta. Ah, tô lá 70% da ponte. Aí eu tenho a possibilidade de voltar. Aí ela regride. Eu não tinha essa possibilidade. O melhor é dinamitar conforme você vai andando. Exatamente. Então, a minha ponte, ela realmente queimou. Legal. E nesse processo da minha vida de, puta, eu acredito que eu vou conseguir, por mais que eu caía, vinha uma energia que falava, vai, bicho, você consegue. E eu fui trilhando por caminhos que eu sempre olhava para a pessoa que estava na minha frente. Sempre, legal. Cara, eu fiz isso. Eu nunca andei com quem estava abaixo de mim. Não, eu até arrumei uma encrenca com isso, porque eu fiz uns vídeos ali durante a pandemia. Tá. E eu falei assim, mas eu falei isso com a sinceridade do que aconteceu com a minha vida, né? Que você não tem que estar com amizade que não te faz alavancar. E teve muita pessoa que se magoaram com essa frase. E é igual aquela corda que você tá segurando, ela tá machucando a tua mão, só que você solta, o sangue volta a correr, a mão fica normal. Sim. Parece que é mais dolorido soltar, mas não é. Mas não é, é exatamente isso daí. E aí, cara, eu falei assim, eu vou andar com pessoas sempre que estão à frente. E nesse inteirinho eu sempre fui um bom ouvinte. A coisa mais importante, eu falo aqui no podcast, é o seguinte, se você ouviu, coloque em prática. Porque foi o que eu fiz. Você acha que assim, as pessoas fazem, você é advogado. Por que eu sou advogado? Eu, Lúcio, que determinou. Não, é mentira. Eu não determinei isso na minha vida. Eu só ouvi alguém que falou, meu amigo, se a música não der certo na sua vida, o que você vai fazer? Peraí. Galera, tem músico. O cara teve dupla. Segura. Aí eu peguei e falei assim, caraca, bicho, eu nunca parei pra pensar nisso. Aí eu trabalhava numa multinacional, numa área jurídica, ganhando bem já. Tá. E o cara só me deu esse insight. Ele falou, cara, faz a faculdade, bicho. Pelo menos só faz. Aí eu fiquei pensando, falei, eu vou fazer. Aí eu comecei a fazer direito. Entendi. Porque eu ouvi um cara chamado Jorge Kazai, que era um japonês que trabalhava, ele era tributarista, advogado tributarista. E aí o Kazai falou isso pra mim, eu fiquei pensando. Ele falou, você é um cara inteligente, Lúcio. Só que eu nunca tinha escutado isso de ninguém, que eu era inteligente. Que louco isso, cara. Nunca chegou pra mim e falou, pô, você é inteligente.
Aí quando ele falou isso pra mim, eu falei, pô, será que eu sou inteligente? Pô, eu sempre me achei burro, de verdade. Caraca. Porque, pô, você imagina, eu tava na escola, eu ia pra comer. Sim, não ia pra Não estudar. ia pra estudar. Então, assim, meu padrasto, né, que Deus o tenha, ele era muito rígido. Então, o estudo pra mim foi um negócio meio traumático. Então, eu me considerava burro, porque eu apanhava pra aprender. Entendi. Então, se você apanha pra aprender, porque você é burro. E você escuta isso, né, dos pais. Eles Sim. não têm culpa. Não. Né? Eu falo assim, que você você só dá aquilo que você teve, né, Sim. bicho? E nesse processo do casar, eu falei, porra, bicho, será? Aí eu me empolguei. Eu sou da empolgação, irmão. Tá. Quando alguém fala algo pra mim, eu falo, ao podcast a gente vai contar por que nasceu, Sim. né? Renasceu, né? Então, assim, eu preciso de alguém. Entendi. Assim como o cara... Lembra que eu falei que é uma via de mão dupla? Sim. Quando eu mentoro alguém? Sim. Porque o mentorado, ele também me dá uma energia. Legal. Que aí faz eu ter um compromisso comigo. E aí, nesse inteirinho, eu falei, cara, eu vou fazer direito. E aí eu fiz direito. Cara, eu passei, nunca carreguei DP, né? Peguei a OAB eu me formei em 2005. Tá. Peguei a OAB em maio de 2006. Nossa. Eu jurava que eu não conseguia pegar a OAB. Porque o pessoal falava assim, é difícil demais. Exato. E sabe o que ali também foi um divisor de águas pra mim? Que aí eu entendi o que é inteligência. O que é inteligência? Se eu te perguntasse. É que é difícil falar. Sim, mas... meio... Não, e vamos lá. Inteligência, eu acho que é a forma perspicaz de você resolver alguma coisa. Sim, a persistência. Persistência. Inteligência, cara, é persistência, mano. Tá. Quando eu comecei a estudar pra OAB, de verdade, eu falava pros professores. Quando eu entrei na faculdade, eu cheguei pro professor de economia, o Dr. Luiz, eu falei pra ele assim, professor, ou você não explica direito, ou eu sou muito burro. Porque eu não entendo o que você fala nem ferrando. Eu falei pro professor isso daí. Aí ele falou, não, Lúcio, começa a pegar o livro e começa só a ler. Tá. Então, esse cara também foi um mentor na minha vida. Sim. Porque eu fui lá e comecei a ler aquela porcaria de economia, porque eu não entendia aquilo ali, bicho. E aí depois eu passei de boa, entendi de boa. Ou seja, é persistência, cara. De fato. E aí, quando eu fui pra OAB, eu persisti. Mas persistência, ela exige o quê? Determinação. Eu chegava da empresa, eu ficava das 18 às 23 estudando. Caramba. Eu ia pro cursinho à noite, depois de um período que eu fiz isso sozinho, prestei a primeira prova, não passei. Tipo assim, a prova era 40, eu acertei 28. Fiquei muito... Nossa. Ou seja, você usou aquele de combustível e falou, não. Aí eu falei, não. Aí fiz um cursinho que era na Poli, segunda a sexta, um trânsito do caramba. Tinha dia que eu chegava lá 8 da noite, começava às 19, eu saía de casa às 17. Uau. Da empresa, perdão, né? Ia direto. E, cara, enfim, aí eu falei, ainda não é isso, cara. Eu preciso... Agora, peguei lá os 2 meses de cursinho, peguei mais um mês só de sábado. Tá. E estudava na semana em casa e sábado das 9 às 18 na Paulista. Caraca. Então você entende que é persistência? Persistência, de fato. E aí eu passei na OAB, irmão. Aí eu passei na OAB, eu era da área jurídica, já fui promovido a advogado. Legal. Aí comecei a ganhar uma puta grana. Aí já muda tudo, né? Muda tudo. A dupla acontecendo algumas coisas. Minto, a dupla já tinha acabado porque não aconteceu o que eu queria que acontecesse até 2005. Aí é decisão. Eu falei assim pra mim, e o meu parceiro, que hoje é super amigo, aí o Marcos, eu falei assim, cara, se a gente não acontecer até final de 2005, eu vou parar a dupla. Porque eu não posso perder a carreira. Então, assim, quando eu fui fazendo essas transições, eu fui ouvindo pessoas. Uhum. Então, a área jurídica, ela me deu um respaldo de que é aquilo que a gente precisa de título, né? Uhum. Quando a pessoa começou a falar assim, doutor... Dá uma... Caraca, bicho. Enche até o peito, né? Agora eu sou doutor. E como doutor tem que fazer jus a isso. Tá. Então, nesse paralelo desse inteirinho, do que eu não tinha nada para começar a ter, foi determinação. Que eu já tinha, De fato. só que agora ela é direcionada. E eu passei a ouvir pessoas. Então, o Maurício Petra, que é um puta amigo até hoje meu, que era o cara que era um gerente, que também pegava muito no meu pé. Esse cara me deu uma lição de moral, meu irmão, que eu fiquei puto com ele. A gente não quer ouvir verdade. Eu morava no fundo de quintal. Tá. 2000 e... Eu tava na faculdade, isso 2004. Ok. Eu morava no fundo de quintal. Mas fudido o lugar, horrível. E ele chegou pra mim e falou assim... Ele tinha acabado de comprar uma Blazer. Uau! Era fudida a Blazer. Eu tinha na época, eu não vou lembrar que carro que era. Acho que era um Gobolinha, alguma coisa assim. Ou um Celta, eu não vou lembrar. Aí eu precisei arrumar o carro e ele foi me pegar em casa. Tá. Ele viu onde eu morava. Aí eu entrei na Blazer dele e falei assim, poxa, que carro
carro da hora, não sei o que, acho que eu vou comprar um desse. Cara, aí eu acho que ele respirou e pensou assim, ele falou, eu vou falar. Aí ele falou assim, mano, você viu onde você mora? Aí eu fiquei pensando. Toma aquela pancada, falei, né? Ele falou, cara, você tá falando em comprar um carro. Porra, cara, vai comprar uma casa, bicho. Cara... Dá aquela patada. Aí lembra que aquela coisa assim, né? A paulada, ela coopera para o bem, irmão. Uhum. Porque é uma questão muito louca isso daí. Quando ele falou, você vai comprar uma casa, eu vou te falar que demorou pouco tempo para eu comprar minha primeira casa. Que legal, cara. É. Porque na minha cabeça, eu queria o dinheiro para comprar um carro. Você nem concatenava, né? Não passa isso na cabeça da gente. Ainda mais de um homem. Um homem que quer ostentar o carro. Cara, esse cara mudou minha vida ali. Caramba. Aí eu falei, quer saber, bicho, eu vou comprar minha casa. E foi assim que foi. Você entende? Eu sou um bom ouvinte. Legal. E quando você passa a escutar as pessoas certas, e aí não é qualquer pessoa, tem que ser a pessoa certa. Por isso que você é mentor, eu sempre falo, gente, toma cuidado. Não escute todo mundo. Escute as pessoas que realmente elas construíram. Quem escuta todo mundo, não escuta ninguém, né? Exatamente, e não faz nada. É. E aí eu falo assim, constrói, velho. Constrói aquilo que você está dentro do seu momento, da sua capacidade. Minha primeira casa não foi em Alphaville, pô. Tá. Mas foi melhor do que o bairro onde eu morava. Já deu um salto enorme. Já morava na rua na época do deputado, o deputado federal, tá? Oh, meu Deus, o nome dele fugiu aqui agora. Daqui a pouco eu lembro. Esse eu fui morar numa rua legal. Comprei uma casa numa rua legal. Show. Você entende? Então assim, comprei assim, coopera para o bem. O cara tava enforcado. Precisava vender urgente a casa, irmão. Aí você pegou a oportunidade. Eu falei, é isso que eu tenho. Era o dinheiro que eu tinha. Eu falei, é isso que eu tenho. Eu juro pra você. Aí ele olhou assim e falou, pô, mas só isso pra mim não dá. Tá. Eu tô pedindo, tipo assim, vamos chutar. Eu tô pedindo 10, você falou assim, eu tenho 5. Eu tenho 5. Aí ele falou assim, porra, bicho. Eu falei, mas eu tenho aqui, tá aqui, ó. Já tava real. lá pra dar. Não tinha financiamento, nada envolvido. Aí ele falou, mas você não consegue me dar mais 20? Aí eu falei, pode ser 10 parcelas de 2? Aí ele falou, pode. Aí foi assim que eu comprei minha primeira casa. Que legal. Cara, aí com promissória, tá? Olha. Ele fez ali, aí eu pagava ele. Aí você vê o cara honesto, um com o outro honesto. Exatamente. Tudo certo, transferiu a casa pro meu nome. Então, assim, eu falo que quando você tá na energia da coisa que alguém te fala algo que é muito real, não tem como não acontecer. Porque aquilo ali ele é mensurável. Sim. É algo que tá perto de você, não é que é impossível. Eu falo para as pessoas, comece com pouco, para depois você dar essa rampada. E eu acho que assim, depois que você começa a ter o dinheiro ele é uma energia mesmo. Sim. Eu saí de um montinho de moedinha para ter 300 mil na minha conta. Aí você fala, oi? Tipo, pô, eu não tinha dinheiro nenhum na época. Você falou, não vou mais contar moeda, e aí de repente você fala, tá aqui. Legal. Então eu falei assim, cara, como que eu consigo fazer dinheiro? Trabalhando. Sim. Então assim, eu trabalhava na empresa e fazia coisas fora. Tá. Eu nunca fui o cara que fiquei acomodado, sentado numa cadeira. O Zé Marques é um grande mentor meu, que é o do IBC, né, Instituto Brasileiro de Coaching. Um beijão pro meu mentor aí, José Roberto Marques. Mentores têm mentores. E ele falou uma vez assim pra mim, ele é muito legal, né, que ele chama você de querida pessoa, né? Aí ele falou assim, Lúcio, só tem uma coisa que as pessoas, elas nunca vão tirar de você. Aí eu fiquei olhando pra cara dele, o quê? Aí ele falou assim, a sua vontade de vencer. Sim. Porque você só chegou até aqui por isso. Qualquer outra coisa, cara, não vai importar na sua vida. É o que você realmente, o que você quer pra você. Sim. Não adianta eu te dar uma missão que ela não vai estar dentro do que você pode alcançar. Que aí entra na parábola dos talentos. Que cada talento foi dado na medida da capacidade de cada um. Sim. Por isso que um ganhou 1, outro 2, outro 4. Podia ter dado 4 pra todo mundo. E aí... Ia dar ruim, porque o outro ia enterrar 4. Você entende ou não? O cara já sabia da capacidade de cada um. Então, acho que quando a gente tem essa capacidade, a gente vai alcançar coisas que a gente nem espera. Você falou aí no início, né? Tô sendo condecorado agora. Sim. Na verdade, foi uma honra para mim. Quero agradecer o pessoal da Jetro aí pelo convite. Você caminha uma jornada, né? E você não espera algumas coisas. Sim. E quando a coisa acontece, você fala assim, foi sorte? Foi nada. Não é, né, cara? Não é. Eu acho que é interessante exatamente isso. Como você colocou. Aonde que você tá, pessoas que você tá buscando se conectar, né? E aí, juntando isso, cara, as coisas começam a acontecer, né? Que nem, multiempreendedor.
quantas pancadas você lá atrás provavelmente já não tomou, porque assim, antes de se tornar agora diplomata civil, né, teve advogado, mas foi office boy, foi militar, foi o pequeno empreendedor vendendo cachorro quente, né, agora tem aí a questão de mais de 24 formações, né, para mentorar pessoas, mentorar empresários, mentorar todo mundo que está precisando dar uma rampada e ir para o próximo nível. E como é que essa parte, né? Vamos falar agora também, voltando na parte da mentoria, que é o carro-chefe hoje, tá? Para você ter toda essa bagagem, você se dedicou a isso. E aí eu queria ver um pouco de você. Por que e o que isso impactou, ou impacta na tua vida, e o reflexo que você vê isso na vida das pessoas. Temos até aquele vídeo daquela moça que eu acho que é incrível, mas queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso. Cara, essa parte pra mim, cara, até hoje, assim, me dói, assim, quando eu olho pra alguém que tem uma puta capacidade de estar enterrando ela. Que nem o Parábola dos Talentos, sabe? Uhum. Porque o Lúcio era esse cara. Eu tava me enterrando na minha própria... Eu cavei minha cova e tava me enterrando. Porque, assim, eu ouvia as pessoas, aí eu fazia algo, aí eu queria um resultado muito rápido. E não existe esse resultado rápido. Isso é uma mentira. E quando eu fui entendendo isso, eu falei assim, calma, eu estou fazendo. Então o resultado é alguma coisa. E se eu estou fazendo o melhor, dificilmente vai ser algo ruim. Porque eu não estou atravessando o princípio de ninguém, eu não estou fazendo mal para ninguém, e eu estou seguindo aquela sensação interna minha de uma conexão muito forte. Então eu acho que eu consegui entender o Lúcio vendo outras pessoas. Lembra que eu te falei assim? Eu via o problema no outro e falava, calma lá, eu também tenho isso. Então assim, aí eu falei, eu preciso entender melhor. Eu sempre fui mentor. A Rafa que um dia me deu esse tapa na cara. Porque assim, eu sempre direcionei pessoas. Desde criança, velho. Conte-me mais. Olha que loucura isso daqui, ó. Eu, quando era criança, as pessoas estavam com algum problema. A minha vida era uma vida ruim. Mas eu ainda tinha energia de motivar o outro. Eu era o cara que eu fazia as pessoas... tipo assim, o Charles, pô, ele estudava escola particular. Ele tinha tudo que queria. E, ele não era um cara que estudava muito. Eu achava, pô, Charles, estuda, cara. Precisa ser alguém na vida, cara. Você tá tendo oportunidade. Eu queria isso. Cara, eu falava isso pra ele, mano. Legal. Você entendeu? Eu era criança. Eu tinha uma vida ruim perto do que ele tinha. Então eu já fazia isso com as crianças. Nos relacionamentos era igual. Tava alguém namorando, brigava, ela falava, mas por que você brigou? Cara, a pessoa, até hoje eu faço isso, tá? A pessoa quando tá no relacionamento ali, eu vou lá, tento... Dar uma melhorada, ajudado. Porque, cara, todo mundo tem problema. Sim, as pessoas acham que não. Então, o Lúcio já tinha essa sacadinha aí, de falar com as pessoas. Quando eu entendi o Lúcio, dentro das formações, eu falei, caraca, bicho, isso é real. Porque eu era céticozão. Era um cara que não acreditava em um monte de coisa. Pra mim tudo era balela. Eu ia provar que Jesus era uma farsa, bicho. Você entende? E não é. Sim. E aí você fica pensando assim, cara, o que dá pra fazer quando você ativa a sua real essência? O que dá pra fazer quando ativa a essência do outro? O mundo se torna imparável, né, velho? Se todo mundo desse essa oportunidade, ousasse fazer pra si aquilo que ela nunca fez, que a gente fala assim, escuta 2% põe em prática, as pessoas não fazem, velho. Lê esse livro aqui, ó, de verdade, tudo que tá aqui, 1%, que é o poder dos hábitos que o James Clear ele já fala, 1% todo dia, são 365%, 364 no ano. Junta R$1 por dia. Você entende que loucura? Mas as pessoas, elas não acreditam, elas não se permitem fazer as coisas. Então, o Lúcio, quando ele saiu daquela transiçãozinha ali, aí eu falei assim, cara, passei pelo processo, falei, eu quero ajudar pessoas, bicho. E a Rafa já falava, quando eu trabalhava dentro das empresas, eu tinha a Jovem Cidadãs. Né? E elas levavam umas porradas muito fortes minha. Teve uma que ela foi pra empresa 5 horas da manhã pra mandar um e-mail pra mim. Ela não tinha e-mail, né? Ela teve que ir na empresa para mandar e-mail. Cara, ela falou, olha, doutor Lúcio, você falou que eu não vou ser ninguém na vida e que eu só sirvo para trabalhar em chão de fábrica, mas eu vou te provar o contrário. Se eu conseguir, era isso que eu queria. Falei, aí... hoje ela é técnica de enfermagem. Olha que top, trabalha no cara. São Luís de Osasco. Camila, um beijo no seu coração. Você entendeu ou não? Sensacional. Então, assim, mas foi abrupto. Sim. A Jéssica Belisário, mentorada até hoje também, cara, ela entrou na empresa, deu umas pauladas nessa menina. Porque eu falava... Aí quando ela viu que eu também... Ela era de Carapicuíba e eu também vim de Carapicuíba. Hoje ela é empresária. Ela olhou e falou, peraí. Hoje ela é empresária. Ela é advogada. Ela se formou, atuou.
Ela é uma menina que ninguém dava R$1. Caramba, cara. E detalhe, ela é preta, que é difícil pra cacete. E ela foi lá e conseguiu. Hoje ela é mãe, tem os gêmeos, ela tem 3 filhos, mas tem um casal Legal. de gêmeos. O marido dela, o Kleber, gente boa. Cara, mas assim, quando eu olho isso, ela falou, Lúcio, se não fosse você na minha vida, você entende que loucura? Só que eu não tinha tato para tratar as coisas. Tá. E aí as formações serviram para entender isso. Não precisa ser bruto. Eu não aliso, Sim. mas não precisa ser bruto demais. Então assim, hoje eu consigo entender que as pessoas precisam de direção. Porque o Lúcio também precisa. Sim. Eu tive vários mentores, pô. A gente não dava esse nome, né? Sim. Lá atrás. Mas eles eram mentores. É. Porque o cara, ele tomava o Jorge Casai por horas, ele ficou falando comigo. O Maurício por horas. O Antônio Ortega por horas. Eu tive amigos que ficaram horas falando comigo. Eu tive gerentes de grandes empresas. O diretor, o Júlio Porro, que era da Magnete Marelli. O Sandro Bonaiuti, que era o presidente. O Dácio Queiroz, que era presidente da MUR. Caramba. Os caras sentavam assim de igual para falar comigo. Mas por que eles falavam comigo? Porque eles viam aquilo que eu não estava vendo. Então quando você cai essa ficha, você fala, cara, a gente precisa ser direcionado. Então assim, quantas pessoas eu posso ajudar? E a pandemia, cara, ela veio nesse momento. Tá. Eu estava na área jurídica já atuando, escritório, cara, todo vapor, 4 sócios, coisa acontecendo. Só que o litígio me incomodava. Porque para alguém ganhar, eu tenho que perder. É. Aí tem um livro do Joseph Covey, que é o 7 Hábitos de Pessoas Eficazes, que ele fala que a vida é ganha-ganha, irmão. Não pode ser ganha-perde. É ganha-ganha, eu ganho, você ganha. Você entende ou não? Legal. Então quando eu li esse livro, eu falei, porra, bicho, eu não quero estar num ambiente que alguém se ferra. Aí eu já vinha com essa necessidade e já montando ali umas mentorias 2019, tá? Tá. Quando veio a pandemia, eu já estava pronto. Uau. Porque eu já tinha feito algumas coisas pro presencial, Tá. que acabou não realizando, porque eu ia lançar em março. Você ia transitar em 2 carrinhos. Você ia continuar na Sim. carreira jurídica. Sim. Você era advogado trabalhista. Isso. E aí, você já estava querendo pivotar ou Sim. você ia realmente seguir nessas 2 vertentes? Cara, eu já tinha outros negócios. Tá. Eu estava até com a empresa de limpeza de sala comercial e estava para abrir um novo negócio, que era uma agência de marketing já. Tá. Porque eu já tinha feito ali um curso em 2017. Tá. E nesse inteirinho que veio a pandemia, eu falei, pô, e agora? Sabe aquele desenho do Pica-Pau que tinha um ursão que ele fazia coisa errada, que ele saia correndo né? Tava assim. E agora? Agora, ó, pai. E aí, eu senti assim, dentro de mim, alguma coisa falando, vai pra internet. E aí eu fui falar algo pra Rafa. Rafa é sempre guru, né? Legal. Na minha vida. Aí eu falei assim, nossa, isso um mês. A pandemia foi ali dia 16 de março. Uhum. 16 de abril, já tinha uma galera na internet. Ou seja, muita gente deu aquela Já despertada. deu a despertada. E um povo falando umas coisas nada a ver, né? Aí eu reclamando pra Rafa, falei, mas esse povo, um monte de gente maluca, mentirosa e tal, né? Ela falou, a culpa disso é você. Porque se você é o cara do bem, por que você não tá lá falando pra essas pessoas? Justo. Então ela me deu um tapinha na cara. Então assim, não é que eu comecei na internet, assim, né? Tudo na minha vida, lembra que eu falei, tem que ter um empurrão, tem que ter um desafio? Aí eu falei, então tá bom, cara, eu tenho a foto disso. Deu na sala de casa, descalço, de jeans, de frente pro celular, assim, mano. E fazendo? Porra, bicho. Eu vejo essa foto hoje, assim, eu... Caraca, eu só comecei, mano. Que louco isso, cara. Eu me emociono, assim, porque eu só comecei, velho. E aí eu fiquei, abril, maio, junho, aí uma galera, eu ajudando, porque assim, como era trabalhista, Tá. a treta das empresas era trabalhista. Tá, sim. Então eu fiquei sim. dando pra eles, assim, conforme a CLT, Paraná, você pode fazer isso. Ah, você começou na internet falando do que você mais conhecia. Pandemia lá, ajudando os empresários. Aí eu fiz, foram 50 lives com 50 empreendedores. Caramba! Todo dia eu fazia com professor, corretor, dono de consórcio, tudo. Que era tudo gente de empresa que eram parte clientes, parte amigo, que eu falava, vamos falar sobre isso para mais pessoas. Legal. Porque eu vou resolver seu problema na live. E eu dava uma consultoria na live. Cara, isso foi muito louco. E aí aquilo funcionou. E aí as pessoas vinham pra live. Aí uma empresa chá da terra, eu acho, Tá, sim. me contratou para eu dar uma palestra online para 50 pessoas. Olha que loucura. Online. Que legal. Eu falei assim, cara, que esse negócio funciona. E aí eu comecei a montar as mentorias online. Então o meu primeiro lançamento
foi em agosto de 2020. Meu primeiro lançamento. Cara, rápido digital. demais. Foi. É que você falou, você já vinha preparando um Isso. colchãozão, com bagagem, para hora que acontecer. Ninguém tava esperando a pandemia, né? Mas mesmo que não viesse, você já tava preparado. Porque eu ia fazer isso presencial. Sim. E, cara, foi muito louco, assim, porque a hora que eu comecei a falar para as pessoas, aquilo me completou. A Rafa falava assim, cara, você fica um tempão, você nem liga. Eu ficava 6 horas na sala de casa, em pé, dando as mentorias, velho. Em pé. Eu tenho isso tudo filmado, gravado. Caraca, 6 horas de pé. Em pé. Porra. Eu não gostaria de ficar sentado. Teve um dia que eu fiquei das 8 às 18. Eu não fui nem no banheiro. Nossa. O pessoal chegou uma hora que o pessoal falou, Lúcio, a gente não almoçou. Aí eu falei, que horas são? Já era 18 horas da tarde, velho. Porque assim, a minha fome de entrega para eles era muito grande. Legal. E nessa mentoria tinha gente de Massachusetts, Atlanta, Tampa, Orlando, Miami. Caramba. Você acredita? Aí você fala, mas como que as pessoas vieram parar É. lá com você? Cara, a internet, ela não tem fronteira. E você tem brasileiros espalhados pelo mundo. De Eu fato, tive um cara é. que se me lava que era do Japão. Caramba. Você entende ou não? Porque eu fazia as lives 5h27, lá era 5h27 da tarde. Sim. Então ele assistia de boa. Ele falava, eu comecei a perguntar, de onde você é? Meu, vi a bandeira em tudo que é lugar. Que Eu falei, louco que eu tô cara do isso. Japão aqui. Aí ele falou, aí ele escreveu lá, eu falei, eu tô no Japão, pô, assisto suas lives e tal. Né? Eu falei, cara, que loucura. Não tem fronteira. Então, assim, Ué. quando eu entendi que eu poderia ajudar pessoas, eu falei, cara, eu vou fazer isso. E, paralelo à advocacia, eu falei assim, eu posso ser advogado consultivo. Justo. Eu não quero ser litigioso. Então, as pessoas, quando me procuram hoje, elas falam assim, Lúcio, se você é advogado, eu falei, consultivo. Extrajudicial. Eu resolvo sua vida, mas Sim. não me coloca em treta. Tá. Você quer treta, eu te indico quem vai resolver. Mas no meu caso, não. Eu vou. É que nem nas mentorias. Eu quero pegar uma pessoa que ela tá com aquele problema, sair daquele estado atual, Uhum. levar ela para o estado desejado e nesse processo eu caminhar junto. Eu mostrar para ela realmente o passo a passo. Cara, se tá dando coisa errada, vamos ajustar, porque tem que dar certo. Na vida as coisas não são feitas para dar errado. As pessoas têm maneira de falar assim, é porque Thomas Edison, ele errou 10 mil vezes. Não, mano. Ele foi testando até dar certo. Começou a descobrir 10 mil formas de não fazer. Exatamente, tá tudo bem. Então, na vida, a gente tem que pensar assim, ó, eu saio de um ponto A por um ponto B. Lúcio, mas como que eu faço isso? Eu falo assim, desejo genuíno, Pedrão. O que é o desejo genuíno? Cara, é aquilo que é uma sensação. E o desejo genuíno, ele nunca vai ser por comparação. Ele Explica mais aí. Porque assim, às vezes você vê um cara numa Ferrari. Tá. Você já teve vontade de ter uma? Do nada? Não. Você olhou pro cara e falou, eu também quero ter. Isso aí não é um desejo genuíno, mano. Isso Você aí só quer ter porque ele um conhece desejo você de viu alguém. comparação. Tá. O desejo genuíno é aquilo que, tipo assim, o Lúcio passou em 92 em Alphaville, me veio uma sensação, tipo, caraca, bicho, por que eu não moro nesse lugar? Em 88, eu sempre falo isso, né? Eu vi pela primeira vez, uma BMW lá na Faria Lima. Quando eu vi aquela BMW, eu falei, é uma sensação interna, assim. Não foi de... não, eu olhei e falei, cara, que carro é esse, bicho? Sabe assim, aí aquilo ficou na minha cabeça, tipo assim, pô, um dia eu quero ter um carro desse daí. Mas assim, tipo, foi uma coisa muito real. E eu esqueci. E eu tive a BMW. Legal. Eu falo assim, que quando eu realizei esses 2 sonhos, que foram no mesmo momento, eu chorei 3 dias. Uau. 3 dias. Todo dia que eu chegava em casa, eu olhava a BM porque assim, eu chegava, guardava a BM na garagem, olhava pra BM, subia, pum, pum. Olhava a casa enorme. Eu olhava pra aquele apartamento assim, eu falava, mano, não acredito que eu consegui. Que top, cara. É inacreditável, irmão. É como se você... Aquilo foi um sonho. Eu lembro do momento. Eu lembro da temperatura do dia. São Paulo era a terra da garoa. Era a hoje terra não é da garoa, mais. exato. Cara, Faria Lima. Era um frio da gota aquele lugar lá. Eu lembro da esquina que eu estava, velho. Antes do Shopping Vitrine. Eu tava antes do Shopping Vitrine, ficava em frente a um outro shopping que você tinha... Você tinha o Iguatemi, tinha o Shopping Vitrine e tinha um outro lugar em frente ali, Tá. que, eu não vou lembrar, que era uma galeria. Ainda tem as galerias ali. Então, eu tava ali, Tá. olhando pro Shopping Vitrine. Um tempo horrível de garoa. E essa BMW passou assim, meu. Eu fiquei olhando assim, tipo... Eu vi o sonho. Quando eu tava na minha garagem, que eu olhei pra ela, Se for, não acredito. eu falei, não é possível. Então, assim, quando a gente tem o desejo genuíno, algo contribui pra você ir na direção disso daí. Sim. E você precisa fazer coisas pra acontecer. Porque não vai cair do céu. As pessoas têm uma maneira de falar assim, eu não gosto de coach, eu não gosto de não sei do que.
é porque você nunca se permitiu fazer algo por você. Porque quando você entende isso, você vai falar assim, cara, calma lá, o que eu preciso saber para alcançar aquilo que eu desejo? Porque quando a gente fala sobre determinação, resiliência, perseverança, audácia, ousadia, cara, constância, isso tudo tem um significado. E as pessoas, elas escutam isso daí, acho que fica só o eco da palavra. Eu achei interessante que depois que eu acordei, falando agora especificamente de mim, se dá uma estudada também, né? Aí eu falei, peraí, os caras incríveis, né? A gente pega os maiores empresários do Brasil, os maiores empresários do mundo, e eles têm uma coisa em comum, que é, fazem terapia, que terapia não é coisa de louca, mas é você ter a oportunidade de se descobrir como uma pessoa que estuda pra caramba, e todos eles têm mentor. Então, na minha cabeça, eu falei, peraí, se eu quero ir pro próximo nível, né? Eu já me considerava um cara bem sucedido, mas eu quero evoluir ainda mais, eu vou espelhar num cara que é muito maior que eu. E ele tem duas coisas que hoje me faltam. E eu não sabia que me faltava. Que era um mentor e terapeuta. Aí, a hora que vem isso, aí você deu brinco contigo, né? Só dessas duas pessoas que eu aceito tomar umas porradas, entendeu? E aí eu tô pagando. Eu tô pagando pra apanhar, literalmente. Mas vira muita chave. Sim. Literalmente, usando aqui de novo, né, a questão do teu livro, mas vira muito a cabeça do avesso, às vezes, e você fala, cara, isso já estava aqui dentro. Só que são pessoas que têm o conhecimento de tirar aquilo e mostrar e levar para a superfície. E é muito interessante isso aí, né? Porque quando você caminha pela jornada, coisas que você nunca imaginou, você começa a fazer. Porque a pessoa que está te direcionando, ela vai vendo a capacidade que você tem de fazer outras coisas, que você às vezes não vê. Sim. E aí a pessoa fala assim, que nem o meu primeiro livro, né? Eu contava a minha história, a pessoa falou assim, por que você não escreveu o seu livro, velho? Eu falei, mas eu não sou escritor, né, na minha cabeça. E aí ele falou, mas você lê? Eu falei, pô, caramba, eu já lia pra caramba por causa da época da faculdade de Direito. Sim. De 2001 a 2005 eu li muito, e de 2004 a 2010 eu li muito, porque eu viajava muito pela empresa. Entendi. Então eu criei um hábito de comprar livro no aeroporto. Então eu entrava no avião e tinha que ler 3 horas até Salvador, 3 horas a ida, 3 horas a volta, 6 horas, pô, lia pra caramba. Porra. Melhor do que ficar dormindo ou ficar vendo. Tinha na época, já tinha telinha com filme. Mas era outra época que não tinha tanto acesso assim. E aí, cara, aquilo, pô, eu li muitos livros, que aí eu falei, cara, que legal, velho. Quando eu li o Negócio Século XXI, que é do Robert Kiyosaki também, eu falei, cara, eu fiz multinível. Então, assim, a minha cabeça sempre foi assim, cara, você precisa aprender mais para que aquilo que você aprenda de alguma forma contribua para o que você já está fazendo. Tá. E aí eu fui escrever o meu primeiro livro. Aí eu escrevi o segundo, que é do Coragem de Perdoar, do Caos ao Legado, e o último foi Os 4 Passos, e já estou no 5º. Ó, falando em livro, eu trouxe, tá? Ah, você trouxe? Vou pegar aqui na minha... Ó. Eu já preparado com quem eu ia entrevistar? Você trouxe os 2 livros. Cara, esse livro aqui, Coragem para Perdoar, eu posso falar o seguinte, ó. Eu comecei falando sobre isso, né? Eu tinha muitos traumas, muitas amarras, porque, pô, eu tive rejeição de vó por ser preto, eu tive um pouco do abandono de mãe, por ela achar que indiretamente eu tinha culpa na vida que ela estava levando. Eu tive traição de primeira namorada. Então, tudo que você imaginar de pereba emocional eu tinha. E o perdão era algo que eu não dava nem a pau aos juvenaus. Eu falava, não, vou perdoar. Tomou muita porrada e você acaba... E é engraçado, a energia do perdão, ela continua dentro de você. Porque de tempos em tempos me vinha a memória. E aquilo me criava uma raiva, uma frequência ruim. Tá. E aí eu falei assim, cara, como que eu faço para perdoar? O que é perdão? Aí o meu mentor, José Marques, Então. ele chegou um dia e falou assim, perdão é decisão. Não vai vir Deus do seu lado e vai falar, Lúcio, perdoa porque você precisa perdoar. Não. Você tem que, você com você mesmo, são 3 tipos de perdão. Eu esqueço nunca disso daí, velho. Ele falou, ó, o primeiro perdão que vai ser o mais difícil, eu duvido você conseguir, é você perdoar você mesmo. Uau. Perdoar você mesmo? Eu falei, como assim, Zé? Ele falou, o perdão, você com Deus. Olha pra Deus lá e pede perdão de tudo que você fez. Aí eu até arrepio de Caramba. lembrar, porque a minha história é um monte de pereba no meio desse caminho. Aí ele falou, o outro perdão é aquele perdão que a pessoa vem te pedir. Que é o perdão que você tem que conceder pra ela. Tá. Você tem que conceder esse perdão. E o outro é o você que pede. Se a pessoa vai te conceder ou não, o problema é dela. Mas você fez sua parte. Tá. Então você tem os 3 tipos de perdão.
E quando eu fui escrever esse livro, foi muito louco, que eu falei, tem o quarto perdão, que é o perdão da alma. Como assim, Lúcio? Eu levei o tiro lá, a bala perdida. Tá. Cara, as pessoas perguntam, cara, e aí o cara que atirou em você? Você não fez nada, não sei o quê? Eu falei, bom, a justiça fez o que tinha que fazer, o cara foi preso, não sei se tá solto. Eu nunca tive mágoa desse cara, mano. Uau. Juro pra você. Forte, hein? Nunca, cara, porque esse cara me ajudou. Ele fez eu acordar pra vida, mano. É. Então as pessoas falam assim pra mim, qual o momento mais terrível da sua vida? O do tiro. E o melhor, o do tiro. Como assim, Lúcio? Eu falo, cara, porque se não fosse aquele tiro, eu não tinha corrigido algumas coisas. E aí eu fui dentro da coragem pra perdoar, eu falo dos 4 tipos de perdão. Os 3 Sim. que o Zé Marques falou e o 4º perdão, que é o perdão da alma. Que é aquele que você reconhece. Que foi preciso aquilo ali na minha vida para me tornar uma pessoa. Senão, o que de ruim começaria a vir e virar uma bola de neve e por aí vai. Muita coisa que eu vejo hoje, eu falo, eu poderia ter sido esse cara aí, ó. Você entendeu? E aí eu aprendi a perdoar. Legal. Eu falo assim, Lu, você tem alguém que você não perdoa hoje em dia? Cara, porque assim, eu nem acumulo mais. Porque quando alguém me faz algo de ruim, eu fiz essa frase, eu coloquei ela na palestra internacional que eu fiz. Tá. Cara, todo mundo levantou na hora que eu coloquei a foto lá, o bannerzinho lá, que eu vou falando e vou passando os slides. Tá. Aí a frase estava assim, ó, agradeça e perdoe a todas as pessoas que passaram pela sua vida, mesmo as pessoas ruins, porque elas ensinam você a não ser igual a elas. Top. Cara, todo mundo batendo foto. Incrível. Aí eu falei assim, e a coisa mais linda do mundo é isso, é a gratidão e o perdão, Sim. que caminham juntos. Quando você é grato pelas coisas que acontecem na sua vida, automaticamente você vai criar aquela energia daquela frequência de coisas boas. Então assim, por que você é um ranzinza? Por que você é um cara que eu não perdoo? Então eu nem preciso. Você fez algo de ruim pra mim, vai ficar pra você. Nem tô magoado com o Pedro, nem tô magoado com alguém que fez algo pra mim. Não, pra quê? Cara, se ele fez, ele tá com algum problema. Sim. Entendeu? Quando você... Tem uma metáfora que eu gosto muito, que é a metáfora do caminhão de lixo. Eu trabalhei para uma empresa que ficava lá em Santo André. Tá. Polidutos. E ela tinha um caminhão de lixo. Eu fiz uma reunião na empresa. Cara, os caminhões de lixo é bonito e cheiroso. De verdade. Eu chegava na empresa de manhã com cheiro gostoso. Eu falava, caramba, que é esse cheiro que tem aqui? Ele falou, estão lá os caminhões que são lavados. Tá. Né? Cara, eles ficam todos bonitão. Lavadão, assim, bonito pra caramba. Tipo, transforma, sabe? Tá. Aí eu olhei e falei, caramba, que caminhão bonito e tal. E ele sai dali limpo, irmão. Sim. Ele sai limpinho de dentro da empresa. Aí ele vai passando de lugar a lugar, pegando lixo. Todo tipo de lixo. Sim. Beleza? Então, ele sai, tanto que tem o churume. Você sabe o que é o churume? Aquele né? líquido, Aquela nossa senhora. do lixo. Aquilo, imagina, se aquela aguinha que sai tá podre, imagina o lixo que tá ali dentro. Sim. E aí, cara, num determinado momento do dia, ele tem que despejar aquilo em algum lugar. Tá. Onde que ele despeja? Nos aterros. Nos aterros sanitários lá. Sim. É que nem uma pessoa, irmão. Às vezes você saiu de casa hoje limpinho. Beleza? Você saiu de lá, sem estresse, de boa. Pô, minha esposa ontem fez uma comida que eu queria, tá? A gente deu aquela namoradinha na sala. Você acordou hoje. Felizão. Só que aí, no meio do caminho, sai o Pedro, que é um carro limpo, mas tem o outro vindo que tá tudo podre já, porque tá tudo sujo. Aquela pessoa precisa jogar aquilo no terreiro lá, né? E é o Pedro. Entendi. É o Pedro. Aí você vai e absorve a porcaria desse lixo. Então, todo dia, quando a gente sai de casa, cara, a gente tem essa decisão. Eu vou pegar o lixo do outro? Não. Justo. Ela pode até jogar, mas não precisa... Eu não quero seu lixo. Entendi. Então, por que eu vou estressar? Então, eu acho que o perdão é mais ou menos dentro dessa metáfora. E dentro desse processo todo, eu acredito que a gente vai se tornando pessoas melhores, porque a gente vai vendo que quando eu dou o perdão, e ele é genuíno, ele faz com que eu não carregue fardos. Aí eu fiz uma pergunta, uma época atrás, que foi muito interessante. Eu falei assim, você sabe que Jesus andou sobre a água, né? Uhum. Tem essa Sim. passagem bíblica lá. Por que o humano não anda sobre a água? Por que o humano não anda sobre a água? Porque, mas... Bom, vamos entrar... Se for entrar na física, tá? Se for entrar na física, não dá. Tá. Né? Mas, porra... Jesus não era 100% humano, né? Então... Vamos lá. Quando eu estava na piscina o dia que eu pensei nisso. Tá. Que eu olhei, sabe que eu sou meio doido, né? Sim. Eu não sou normal.
Aí eu olhei assim, será que eu consigo? Porque o Pânico fez uma brincadeira, uma vez de correr em cima da água. Sim. E os caras conseguiram dar alguns passos, né? Não, por causa da película você ainda até com... Mas você vai cair. Enfim. Eu tava na piscina e fiquei olhando assim. Aí eu juro pra você que eu vi a imagem de Jesus passando. Aí eu falei, ele andou. Aí eu falei, Lúcio, acho que ele consegue andar. Aí eu pensando nisso, eu falei, cara, isso aí cria uma reflexão boa. Por que Jesus andou? Por que eu não consigo andar? Jesus, ele era mais espírito do que carne. Uhum. As poucas vezes que ele foi carne, ele fez coisas humanas. Uhum. Que foi quando ele foi lá e destruiu o templo. Aquela Sim. coisa de humano. Aquela coisa da carne, não é Sim. coisa do espírito. O espírito é leve. O espírito não tem peso. O espírito não carrega mágoa. O espírito não carrega ingratidão. Não carrega perebas emocionais. O espírito é espírito. A carne que carrega tudo. Uhum. Então, Jesus, ele era leve, porque ele era espírito. Nós humanos, nós somos mais carne que espírito. Então a gente sempre está carregando alguma coisa. Por isso que a gente não consegue andar sobre a água. Pode haver um dia que a gente vai conseguir? Pode ser. O dia que a gente se conectar de verdade na nossa essência e entender que a carne só é um veículo. O corpo da gente é só um veículo. Porque se eu fosse transparente eu não saberia, né? Sim. Quem você é, literalmente. Sim. Olhar pro Pedro e falar, Pedro, não, você é só uma coisa transparente. Então assim, eu falo que é um tempo, realmente. E quando você define isso dentro do processo da vida, que você é mais espírito do que carne, você passa a ter a plenitude. A maior dificuldade da gente na plenitude, as pessoas falam assim, o que é plenitude, né, Lúcio? Cara, plenitude é você estar alinhado com seus princípios, com seus valores, com as pessoas que vão andar com você, porque isso é uma decisão. Sim. Quem está do seu lado é uma decisão que você teve de estar do seu lado. Eu ouvi uma menina falar algo pra mim, que eu me senti tão magoado, cara, que ela falou assim, você estava com o fulano e por isso eu não quero estar com você. Só que eu estava com o fulano numa coisa profissional. Tá. Tanto que o ambiente que eu tenho a foto com essa pessoa é um ambiente profissional. E aí esses dias ela posta uma foto com uma presidiária. Que tá todo mundo aí falando um monte dessa mulher. Aí eu fiquei olhando aquilo, sério, cara. Não faz sentido a fala. Não faz sentido nenhum a fala dessa pessoa. Ela não se entende como pessoa. Ela é carne e não espírito. Sim. Porque além dela ter o julgamento, ela faz aquilo que ela condena. Você entende como é muito louco? Quando você entra na plenitude, você nunca vai fazer um negócio desse. Sim. Se você tem os seus princípios, eu vou ver o Pedro nas ações dele, respeitando os próprios princípios. Quando o Pedro me fala de algo e não cumpre, é fantasioso aquilo na vida Aí você fala, dele. tudo o resto também pode ser colocado em xeque. Exatamente. Então, dentro da nossa vida, cara, quando a gente fala sobre plenitude, é isso. Eu tô com o meu emocional legal, o meu mental legal, o meu espiritual legal, e eu vivo dentro do mundo físico, escolhendo o que eu quero que esteja perto da minha carne. Certo? Top. Porque quando você fala assim, quem peca? É o espírito ou é a carne? Não, é a carne. Tanto que tá lá, né? É a carne. Sempre o é a carne. desejo carnal. Exatamente. O desejo espiritual. Alimente mais o espírito do que a do carne. que a carne. Então, assim, é uma busca que quando eu falo assim, cara, a gente é um espírito brigando dentro de um corpo. Sim. Porque o espírito, para mim, ele vem antes. Porque se eu falo que o corpo ele é um espaço que eu vivo, né, que é o templo do meu espírito, então o espírito ele tem que ter existido antes. Né? E a forma tanto que a gente se forma, né, para chegar aqui. Legal. Então, metaforicamente falando, seria mais ou menos sobre Ou seja, isso. toda essa tua trajetória aí te levou no último livro, do Caos ao Legado. Esse na verdade foi o terceiro. O quarto foi esse aqui. O quarto foi esse aqui. Do Caos ao Legado. É muito interessante isso aqui. E eu tive o privilégio, né, de você já ser o meu mentorado e você entender a satisfação que é fazer parte de um livro. Você já tem um livro. Já tem um livro. Você lembra que o Tuco falou? Ele tem 7. Surreal. Então, independente dos acontecimentos, cara, eu acredito que o primeiro passo ele é muito importante. Sim. Então, quando tem você e mais 2 mentorados meus aqui, quando eu chamei vocês, foi para falar, cara, vocês também precisam dar o primeiro passo. Porque isso vai ser importante para a vida de vocês. Isso não é o que define o Pedro. Mas eu tenho um pouco da parte da história do Pedro. Sim. Beleza? Então, assim, quando a gente fala do caos, as pessoas têm mania de desdenhar o caos. Quando eu li Chopra, que é o efeito sombra, ele fala exatamente assim, ó, você não vai se livrar da sua sombra. A sua sombra faz parte de você. Você precisa lidar com sua sombra. Porque uma pessoa sem sombra, ela vai ser uma ameba. É que nem inteligência emocional. Ser inteligente emocional não é ser idiota emocional, de aceitar tudo que te dizem. Sim. Ser inteligente emocional é saber dar a melhor resposta, é ter a melhor ação. Então, se for necessário entre a tua vida e a do outro, você tem que ser inteligente emocional de tirar do outro. Claro.
Isso é inteligência emocional. Ah, não, me mata aí porque eu sou inteligente emocional. Você é um idiota emocional. É outra história isso daí. E o caos ao legado, ele traz exatamente o quanto o caos é importante na nossa vida. Porque se eu não tivesse tido o caos, eu não teria chegado onde eu cheguei. Nem Sim. a pau Juvenaus. Uma pessoa que não sofre caos na vida dela é o que você vê no mundo. São pessoas vazias, que não entendem quem elas são. Aí elas acham que é um porco, que é um gato, que é um cachorro, que é um jumento. Elas acham que ela é qualquer coisa, menos quem ela é, porque ela não teve o caos na vida dela. Sim. Se ela tivesse o caos na vida dela, o eu interior... Ou seja, ela tá buscando teria o caos, na curado. verdade. Exatamente. Porque é o seguinte, Pedro, numa discussão, eu vou conhecer o Pedro. Porque a gente... É uma passagem bíblica que fala que você não põe pra fora o que o coração não está cheio. Sim, Então, quando eu te estresso, você vai ser o Pedro real. sim. Porque a gente, no mundo convencional, a gente às vezes mede as palavras. Mas na hora do estresse você não mede. Então eu sei uma pessoa quando ela passa pelo caos. E porque ela vai se descobrir como pessoa naquele momento. É onde você vai contar as moedinhas, vai olhar e vai falar assim, que porra é essa que eu tô fazendo na minha vida? Contando moeda, bicho. Você é mais que isso. A voz interna falando, Sim. né? Que eu acho isso muito louco. Eu não entendia o que era ruídos brancos, né? Tá. Tem até um filme que... Acho que é Ruídos Brancos o nome do filme. Que é aquela voz que a gente não quer escutar. Então, hora que ela fala assim, Lúcio, hoje é seu dia de merda, não saia de casa. Você fala, eu vou sair. Aí você Vai dar teima. tudo ruim. Mas você vai se lascar. É. Você vai se lascar. Porque assim, a voz, cara, ela vem como um mentor espiritual seu. Sim. Aí você pode dar o nome que você quiser, né? Deus, Espírito o Santo, o que e você aí quiser. você... Sim. Algo dentro de você fala assim, hoje você tem que... Eu tive uma sensação, eu vou te contar isso que é muito louco. Algo vem assim e fala assim, Lúcio, assim, aqui, nesse exato momento, dá o seu celular pro Pedro. Não, você é doido, pai. Paguei, sei lá, que vou dar não dou. É meu e pronto. Eu vi a história de um cara, olha que maluco isso daqui. O cara, ele tava num evento e ele tava perto de um cara, que a gente não sabe quem é. Né? Você tá perto de alguém no evento, você sabe quem é. E aí ele tava lá, uma voz falou assim pra ele assim, leva esse cara pra almoçar. Aí ele falou, você é doido que eu vou pagar almoço pra alguém, velho? Vou levar o cara pra almoçar. Porque a gente, a mente... Cara, a mente escassa é uma merda. Ela já te bloqueia. Eu vou gastar ali. dinheiro com um cara que eu nunca vi na vida? Aí ele falou, pô, a voz falava assim, leva o cara pra almoçar. Aí ele falou assim, pô, tá bom. Aí saiu desse evento, foi pra um lugar almoçar. Aí ele falou pro cara, vamos almoçar junto. O cara, pô, legal te conhecer e tal. Aquela coisa do evento Sim, lá, sim. né? Aí foi almoçar, tinha outras pessoas na mesa e tal. E eles conversando, papo vai, papo vem, volta pro evento, aquela coisa acontecendo e tal. Enfim, trocou o telefone, aquela coisa toda, pá. Ninguém perguntou o que fazia do outro, aquela coisa Só bateu normal, papo. só bateu papo. Aí ele falou assim, cara, um dia eu tava em Orlando e o cara viu uma foto minha lá. Porque a gente no WhatsApp, a gente tem uns storyzinhos lá. Sim, né? isso. Aí o cara falou assim, pô, você tá aqui, cara. Você tá que eu aqui. tenho uma casa aqui. Aí ele falou, beleza. Aí ele foi pra casa do cara lá. Tá. Cara, esse cara era um CEO fudido de uma multinacional. Que estava nesse evento por conta que ele estava no Brasil pela empresa Tá. e acabou indo pra esse evento. E o cara é o melhor amigo do cara. E através desse cara, o cara fez um puta negócio. Milionário. Nossa. Imagina se não houve Cara, foi só um almoço, irmão. só um almoço despretensioso. Você entende que loucura? Então, se você escuta relatos, mil de pessoas que Sim. falam, eu escutei uma voz que falou pra mim assim, não vai com essa roupa. Cara, eu era moleque, tinha 18 anos, já dirigia, e eu sei porque eu já dirigi, porque eu tava dentro do carro. Tava indo pra casa, e pra ir pra minha casa, eu tinha que fazer, tinha um farol, eu tinha que fazer uma virada, tá? Só que era uma avenida, ok? E tinha o farol ali. E o farol tava aberto, tá bom? Eu só ouvi no meu ouvido, freia. Na hora, meti o pé no freio e passou um carro. Com tudo. Tipo assim, eu tinha que virar pra cá e o carro passou aqui. Se eu não tivesse virado, eu não tava aqui pra contar a história. A velocidade que o carro passou. Cara, na hora eu gelei assim e só ouvi no meu ouvido, freia. É muito louco. É muito louco, assim, é muito sensacional. A gente não, que hoje eu dou, né? Hoje eu falo pra Rafa, amor, eu escutei tal coisa, eu vou lá e ajudo. Uhum. Cara, eu fiz coisas na minha vida nos últimos 2 anos que eu nunca teria feito antes. Caramba, que legal. Somente porque envolvia dinheiro. Eu era Tá. um cara muito preso no dinheiro. Simplesmente falei, cara, se falou, eu vou fazer. Sim.
E assim, as pessoas falam assim, mas como que você sabe que não é loucura da sua cabeça, isso daí e tal? Porque depois que eu dei esse passo, coisas aconteceram que nunca aconteceriam. E acontecem coisas incríveis. E falando agora no final desse livro, né? O legado. Né? A gente entrando aqui já para os nossos quase finalmente. Multiempreendedor, treinador, mentor. Conta um pouco mais desse final, desse legado, para a gente entender mais. Cara, eu tenho 3 filhos, a Priscila 32, o Enzo de 14, o Theo de 10. Legal. Eu falei 3, mas eu menti, são 5 filhos. Eu tenho a mãe da minha filha teve gêmeos, mas perdeu. Uau. Tá? Então eu chamo de menino e menina do céu. Tá. E eu falei 3, mas ele me falou, Lúcio, são 5. Você viu como é muito Justo. louco, né? A voz vem até arrepio. São 5. Então, assim, a Priscila 32, o menino e a menina do céu, como eram gêmeos, teriam hoje aí uns 30 anos. Tá. 2 anos, a minha filha tinha 2, tinha 2 aninhos, ela ficou grávida de novo. E, cara, eu tenho 4 netos, né? Que aí Caramba, que legal. O Cauã, a Clarice, a Catarina e a Chloe. Tá. Aí você tem o Cauã de 12, a Clarice que deve estar com uns 8, a Catarina está com 5 e a Chloe deve ter agora com uns 7, 8 meses. Aí. Novinha. E, cara, uma coisa que eu vejo hoje na minha ambiência, né, os meus filhos, assim, né, o Theo, o Enzo, que estão ali mais no meu convívio, o quanto não sei se é uma frase que fala assim, ó, a vida não é sobre o que você fala, mas sobre o que você faz, né? E, cara, eu falo pouco com os meus filhos de imposição. Tá. Só que eles me veem fazendo tudo. Eu sou um cara, que eu sou assim, as pessoas falam que eu não sou normal. A minha empregada, ela vai em casa, ela fica indignada, ela fala assim, a sua casa eu venho limpar, ela tá limpa. Eu falo, então, porque eu não consigo ficar com a casa, se cai um cisco no chão, eu vou lá e pego. E assim, eu sou assim, cara, eu sei fazer comida, eu passo roupa, eu lavo roupa, eu limpo casa, se precisar eu faço tudo. Eu não tenho problema com isso. Eu faço questão hoje, nos últimos anos, posso dizer, desde a pandemia, eu sou o cara que eu levanto, eu faço café para os meus filhos todo dia, não importa se eu cheguei 5 horas da manhã em casa. Eu vou levantar, vou fazer o café, dou um beijinho neles. O Enzo já tô com dificuldade de beijar na cabeça. Tá grandão pra caramba. Filho, você vai ter que baixar agora. Mas a satisfação, aí esses dias eu tava lá, tal, né, correria, cansado, um monte de coisa acontecendo, aí fiz o café da tarde ali, depois que eles chegam da escola, e a mesma coisa. Tem máquina de lavar na minha casa? Tem máquina de lavar a louça, gente, mas eu tenho terapia com a louça. Aí já é outra proposta, é outra conversa. Eu tenho uns insights doidos lá, lavando louça. Aí eu vou pra pia sempre lavar louça. E aí o Enzo tava lá esses dias lavando louça. Aí eu olhei assim, ele falou, não, pai, pode deixar que eu lavo e tal. Você entende, não? Legal. Eu não mandei ele lavar a louça. Sim. Ele simplesmente se propôs. Aí onde estava quem lá lavando louça? O Theo. Aí falou, o que você tá fazendo aí? Ah, mas não tinha nada pra fazer, eu vim lavar louça. Aí tava lavando e secando e guardando. Que legal. Eu não mandei. A gente mas não vê manda. você fazendo. Não, cara, vê fazendo. Vê fazendo, isso é fácil. É muito louco isso daí. Então, assim, o aprendizado do legado, cara, que é o importante. Sim. Porque a gente fala sobre legado o tempo inteiro, né? De dinheiro, não é sobre dinheiro. É a história que eu vou deixar da minha história. Hoje eu poder ter um monte de coisa distribuída em redes sociais, YouTube, são várias redes sociais que eu tô hoje. Cara, aproveitando isso, vamos falar do podcast Mentalidade Produtiva. Sim, vamos lá. Da onde, meu amigo? Porque assim, a gente chegou, eu falo a gente, porque eu entrei na onda, né? Mas o podcast Mentalidade Produtiva já existia. Conta um pouquinho pra gente da onde, cara. Cara, que você quase não fez nada na vida, né? Cara, eu falo assim, eu trabalhei até no Clube das Mulheres. As pessoas se chocam quando eu falo isso, mas isso é uma verdade. Em 90 eu trabalhei... Não, mas olha o bracinho da criança. Eu fazia as sextas-feiras, eu era o cowboy no Clube das Mulheres, lá na Riquelme no nosso finado Marcos Manzani lá. Uau! E, cara, foi muito legal fazer as sextas-feiras lá, né? Que eram os bailes das meninas que estavam se formando, né? Tá. A bagunça formada escola, literalmente, era né? Muito louco. E, cara, foi assim, ó, o podcast nasceu de uma necessidade de levar informação para as pessoas, informações reais, né? Eu sempre tive problema com essa coisa de ouvir gente falar mentira e eu falar, como que eu conserto? Falando da forma que a coisa é. Sim. E aí eu montei o podcast 2022, em julho de 2022. Caramba! Eu voltei de Orlando, que eu tinha ido fazer a palestra lá, e lá eu participei de um podcast. Eu achei muito legal o formato que a menina fazia, que é a Renata até. E aí eu falei, cara, eu vou fazer um podcast. Aí eu falei, mas, cara, para levar a verdade, porque eu vou colocar um nome, eu pensei em um monte de nome.
Aí eu falei, cara, mentalidade produtiva. Por que mentalidade produtiva? Porque eu falo assim, Lúcio, você é um cara que você produz o tempo inteiro. Sim. Então o resultado do que você tem na sua vida foi de coisa que você produziu. Então a mentalidade que produz é uma mentalidade que evolui. Aí eu montei, fiz todo o logo, tal, tudo que você imaginar, montei o espaço, tudo bonitinho. Não dei andamento. Aí eu usei para os clientes. Sim. Os clientes precisavam fazer corte de podcast lá, eu levava lá, eles faziam, acabou, mas não usei para essa finalidade. Aí para você ver como que é, né? Essa questão do mentor da via de mão dupla. Uhum. Você, sendo um mentorado, você precisou de uma ajuda. Sim. Eu falei, cara, eu não tenho problema de ajudar as pessoas, velho. Falei, pô, legal, vamos lá. Se quiser usar o nome do podcast para ficar uma coisa tão mais, né? Sim. Aquela coisa mais robusta. Aí você falou, não, legal. Aí a gente tá aqui fazendo um podcast, você aí como entrevistado no dia, tal, você mais o seu amigo lá, o Luiz, seu sócio, né? E aí eu aqui, de boa. E o pessoal ali assistindo, né? Que tava outras pessoas aqui. Quando acabou, o pessoal falou, caraca, mas você manda bem nesse negócio de podcast. Eu falei, então, cara, é que eu já vim fazendo coisa de live, esse tipo de coisa, então pra mim é super tranquilo. E aí você acendeu a luz, né? Que você viu, aí você falou assim, cara, a gente podia fazer isso aqui. É verdade. Aí eu falei, Pedrão, eu topo qualquer paixão. Vambora, então. Vamos embora, qualquer paixão me diverte. E aí, cara, como eu já tinha uma sintonia com você, e falando um pouco aqui, eu nunca te falei algumas coisas, eu vou aproveitar aqui pra falar. Cara, você foi um cara que eu estava no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Sim, eu também. Você entende? Você é um cara que eu sempre achei um cara admirável, um cara esforçado, um cara que honra a esposa acima de tudo. Isso pra mim é muito importante. É um cara que tem um aprendizado de vida, né, numa área que é muito importante, que é a área da saúde. E o seu querer vencer, velho. Sim. O que mais eu admiro nas pessoas é a vontade de fazer as coisas acontecer. E você foi um cara que sempre se mostrou assim. Dentro de tudo que você veio vivendo, você foi um cara que você passou por um monte de problemas e você foi atravessando o seu deserto e vamos para cima. Você nunca foi um cara que você não fez algo por mim que eu não tenha feito por você. Então, assim, sempre você participou dos meus eventos, você sempre acreditou nas minhas mentorias, e são pessoas que nem você que acredita na gente, que faz a gente continuar, né, irmão? Então, assim, eu falo que a melhor amizade é a amizade que nasce disso. Isso aí, as pessoas que dão essa força pra gente, porque não é fácil, né? Eu falo assim, eu já cantei para 4 pessoas numa mesa, mas eu já cantei para 45 mil pessoas. Uau. A frequência é outra, mano. Mas se não fosse as 4, eu não tinha começado. Você não tinha dado combustível. E a conexão de novo, né, cara? A gente começa a fazer um monte de coisa porque começa a criar sintonia. Gente, às vezes a gente se encontra e aí aquele negócio de sintonia é tão forte que até a roupa tá igual. Entendeu? Aí a pessoa fala, como? Porque assim, cara, é genuíno. A pessoa quer estar de verdade junto com você, e a pessoa te agrega, ela tem os mesmos princípios, os mesmos valores. E como você fala da Rafaela, eu falo da Jennifer, né? São pessoas que, assim, sai fora, né? E, cara, as duas super amigas, a gente super amigos, né? Não é só porque a gente... eu sou seu mentorado, você é meu mentor, não. A gente é amigo, a gente é sócio, a gente é companheiro, desabafa, cria ideias, né? Então, eu acho que isso daí, Deus vai colocando pessoas, né? Na vida da gente, assim como Ele vai tirando. Exatamente. E a gente tem que estar atento a esses detalhes, né? E eu acho que isso é que é a pegada mais legal. E aí a gente agora consegue trazer para vocês mentalidade produtiva com empresas como a EC11 Soluções, a LB Ciro, empresa de treinamentos. Então, a empresa sem treinamento, gente, não dá para falar nada, né? Então, não se investe tanto dinheiro as empresas multinacionais em treinamento se não fosse algo que mudasse a vida das pessoas. TechBroker 360, meu novo amor. Essa é top. Meu novo amor. Então, empresas, corretoras de seguros que querem implementar rotinas que hoje são extremamente maçantes de forma automática, a TechBroker é para vocês, tá? E aí, cara, eu acho legal no nosso logo, na verdade, o que você trouxe, é um cérebro em cima do microfone. Nada mais justo que mentalidade produtiva, né? Nessa dinâmica como a gente vem trazendo, e pessoas que, como você gosta de colocar, pessoas reais, com histórias reais, que funciona, e trazer pessoas que têm a oportunidade de contar aqui, né? Que às vezes, mas por que eu vou? O que eu vou fazer? O que eu vou falar, né? E não vou falar não, mas tem um negócio muito legal que as pessoas que a gente tem aqui no podcast, a gente vai estar levando. Você sabe do que eu tô falando, né? Que é uma ideia desse cara aqui também incrível, que eu acho que faz muito sentido. E essas pessoas que acreditaram na gente. Eu ouvi um cara falar um negócio muito legal, Brunão, isso aqui é pra você. Quem investe agora é porque acredita. Quem vem depois só surfa na onda.
É isso aí. Né? Então eu acho que a galera que hoje está vindo, que está acreditando na gente, a gente trazendo à luz essas pessoas que contam a verdade das suas vidas, das suas histórias, e como essas pessoas vêm crescendo, né? Eu acho que isso dá uma dinâmica para o nosso podcast. E às vezes tem pessoas que vêm falar comigo, cara, pô, gostei daquele episódio, Dr. Ventura, por exemplo, né? Assíduo, né? Ele realmente assiste, ele falou coisas do podcast. Do podcast, porque você percebe que, pô, o meu personal fala, pô, Pedro, eu gosto de ouvir você por conta dessa janela, né? E graças a Deus a gente tem essa oportunidade. E, gente, falando ainda mais um pouquinho dos nossos patrocinadores, Andragogia Digital. Eu achei muito legal a dinâmica da Andragogia Digital, voltada para o marketing digital, porque ela vai na essência do que o empresário, o empreendedor quer para a sua empresa. Seja vender, seja posicionamento, e com entrega efetiva, né? Então eu estava com uma amiga esses dias, falei, olha, você precisa da Andragogia Digital na sua empresa, porque ela falou, Pedro, eu contratei, não funcionou, porque a pessoa não entendeu o meu negócio. Eu falei, isso é um problema. Sim. Né? E aí eu contei o meu case pessoal, quando eu tinha a corretora, falando de como foi a Andragogia Digital na companhia e o que eu queria, né? E aí a Andragogia entendeu e, cara, deu super certo, todo mundo começou a me ver de uma forma totalmente diferente. E, amigo, faz tempo que a gente tá falando, passa rápido pra caramba, e eu queria que, assim como a gente faz com todo mundo, eu queria que você pudesse passar para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, o pessoal que está em casa, né, uma mensagem, né, do que você daria de entrega final para essa galera que hoje está numa situação, poxa, eu nasci assim, né, o pessoal brinca, né, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Cara, e não é bem isso, na verdade, realmente é movimento e tudo, mas eu queria que você, né, com todo esse teu conhecimento, deixasse essa mensagem para essa galera que está ouvindo a gente, que precisa, não vou dizer o tapa na cara, mas de um chacoalhão, né, e falar assim, cara, só vai. Tá. Eu começo falando o seguinte, ó, independente das suas crenças, das suas religiões, aí não interessa o que você acredita ou se você desacredita. O importante é que você sente dentro de você de forma genuína. E eu sempre falo genuíno, gente, porque tem que ser real. Não pode ser uma coisa, tipo, muito artificial, porque você desiste no caminho. E eu tenho uma frase que eu falo assim, quem desiste no caminho não sabe o sabor da vitória, bicho. Nós estamos aqui hoje, né, para as pessoas que não sabem, finalizando a primeira temporada do podcast, são 18 episódios. Sensacional. Então, assim, é muito louco, um negócio que não existia e hoje tem 18 episódios, quase 6 mil seguidores em menos de 3 meses. Então, assim, se você não começar, nada vai acontecer na sua vida. Você só precisa acreditar mais em você e acreditar naquela sensação do que você tem dentro de você. As pessoas às vezes perguntam assim, você é o quê? Advogado? Engenheiro? Não, seja aquilo que de verdade você vai fazer acontecer na sua vida. Cantor, às vezes, a pessoa fala assim, o cara não deu certo. Então, porque não era na real, ele não fez o que precisava fazer. Eu fui cantor e eu não fiz o que precisou ser feito. Então, o compositor, a mesma história. Eu tenho amigo hoje que é multimilionário. Eu estive com um cara esses dias que também é um cara super famoso. Pra galera aí que conhece a Paula Matos, sabe que aquela música que fez sucesso dela lá, que é... Vou fugir o nome aqui agora. É desse cara, que é o Luiz Henrique Padovani lá. O cara, o irmão morreu, ele acabou a dupla, mas é um cara incrível. Então, assim, se você não acreditar no que você faz, você vai fazer de qualquer jeito, e de qualquer jeito não funciona. Você tem que ser o melhor naquilo que você faz. Quando eu falo de determinação, é algo que você tem que ter no início aqui. Eu vou lá, planejo alguma coisa que é possível de fazer, alcançável de ser realizável, totalmente mensurável para aquilo que eu desejo. Não adianta você bolar algo porque o outro fez. Tem que ser algo de você. A determinação, ela vai levar você para o estado de resiliência. Porque numa guerra, eu sempre brinco, e eu fui militar, a gente fala assim, né, Pedrão, lá no Exército, que por que a gente sempre tem um parceiro, a dupla? Porque, cara, eu não consigo olhar para os flancos distintos. Então o cara tá para esse lado, eu tô do outro. Se eu não for diligente comigo, eu não tô sendo com ele. Porque vai pegar o tiro em mim e vai pegar nele. Então, quando você está na vida, você tem que ser diligente com você. E eu falo muito de Provérbios de Salomão 12, 24, que fala lá que a mão do diligente será soberana, do preguiçoso será escrava. Quando eu entendi essa passagem, eu falei, cara, é isso, a diligência é determinação. A diligência é resiliência. A diligência é perseverança, perseverar. É na constância. Tudo que é ser diligente é no estado do que eu faço para mim de melhor. O que é o preguiçoso? Não é o cara que fica no sofá. O preguiçoso é aquela pessoa que está fazendo a mesma coisa, que não gera resultado e ela não muda.
Esse é o preguiçoso. É o cara que está num ambiente ruim e continua. É o cara que está no emprego que não gosta e continua. É o cara que está fazendo coisas na vida dele que não tem o menor sentido, mas ele continua. Essa pessoa é a pessoa preguiçosa para Salomão. E quando você entende isso, você fala assim, cara, eu posso ser cantor, eu posso ser compositor, eu posso ser advogado, eu posso ser palestrante, eu posso ser mentor, eu posso ser um diplomata civil, eu posso ser um podcaster, né? Apresentador de podcast, eu posso ser um influencer em rede social, eu posso ser pai, eu posso ser filho, eu posso ser avô, eu posso ser o que eu quiser na vida. A decisão é minha. Então a decisão é sua do que você quer ser na sua vida. Não deixe jamais, uma coisa que eu nunca deixei, foi que as pessoas limassem os meus sonhos. Uau. Essas pessoas que viam que essas crenças de que não vai dar certo, eu saía de perto. A minha sociedade na área jurídica, ela acabou, além dessa energia ruim que é, um perde e o outro ganha, Sim. é a ambiência. Se a ambiência ela não está dentro de alguns critérios que você segue, é melhor você sair. Sim. E as pessoas falam assim, Lúcio, como você consegue fazer essa transição? Então, não é só sobre você. Esses dias eu postei uma frase que eu falei assim, cara, era muito legal eu achar que as coisas eram da forma que eu queria, do jeito que eu desejava. E nunca vai ser da forma que você quer e do jeito que você deseja. Vai ser da forma que ele deseja que aconteça na sua vida. Eu não era para estar aqui dentro de vários fatores que aconteceram na minha vida. Então hoje eu reconheço isso, da importância de você estar conectado realmente Sim. a uma energia espiritual e fazer o que é de melhor sempre por você. Porque a Bíblia, de tudo, e eu sempre falo dos códigos, né, que a gente lê, matar alguém é a letra seca da lei, irmão. Ela pode ter atenuantes. Matar alguém de forma torpe, matar alguém de forma cruel, enfim. Quando você lê a Bíblia, se você pegar tudo que existe ali e você vai ler só a letra seca da lei, tem lá escrito lá, amar ao próximo como a ti mesmo. Tá? E como que você ama alguém se você não se ama? Porque se você se ama, você é diligente com você. Porra, sensacional, cara. Putz. Galera, você tá vendo, né? Você tá vendo. E aí, numa dinâmica dessa, meu amigo, a gente começa a buscar e crescer juntos, né? E aí a gente pega em conversas, começam a vir ideias que a gente começa a colocar em prática. Exatamente. E aí a gente continua e continua e continua. Cara, gratidão. Foi incrível esse bate-papo. A gente já se conhece há muitos anos, mas é sempre gostoso trazer toda essa história, né, com perguntas e principalmente para as pessoas olharem e falar assim, eu preciso acreditar em mim, eu preciso me apoiar em pessoas que têm inteligências que eu não tenho, que têm experiências que eu não tenho, para ir além. Então, só tenho que te agradecer. E gostou do convidado, né? Nossa senhora, gente, ó, assim, ó. Pega na geral aqui pra gente agora fazer esse finalmente, ó. Eu quero de verdade agradecer a todos vocês que acompanharam essa primeira temporada. E a gente volta, com certeza. A gente vai tirar as férias tão merecidas nossas aí, porque não é fácil, é multiempreendedor. A gente tem hoje aí nas costas, são a média de 5 empresas. 5 empresas. E não é fácil, porque final de ano a correria é muito grande. E a gente só tem a agradecer a você que vem acompanhando, que está seguindo, continue seguindo. A gente vai subir vários conteúdos que ainda a gente não subiu aí, tá? Que vai continuar. Então a gente ainda vai picotar, tem muita coisa legal, tem muito conteúdo bom. E compartilhe, curta a página. O importante de compartilhar, gente, é para trazer mais pessoas para dentro dessa verdade, desse universo. Que a gente precisa levar essa mensagem para todo mundo que precisa ouvir uma verdade. Então são várias entrevistas com pessoas incríveis. Sim. Desde o Pedro que iniciou, o Lúcio que tá fechando isso daqui, por uma coincidência, você iniciou e eu tô fechando. É verdade, é verdade. E todas as pessoas que participaram, a gente quer agradecer cada uma delas. Não, de coração, porque foram histórias, pessoas, ensinamentos que cada uma delas trouxe para vocês e principalmente para nós. Exatamente. A gente está aqui desse lado, a gente só tem o privilégio de ver primeiro, mas são pessoas que se dão umas viradas de chave na nossa cabeça para a gente mexer na nossa vida e mexer também nas nossas empresas. Então é isso aí, a gente volta 2025 com força total, com novos convidados, com as coisas diferentes, que a gente já está bolando uma coisa muito da hora. E você que está aí assistindo pode participar do podcast. Então a gente vai ter ali umas coisas acontecendo que você pode ser uma das pessoas escolhidas a estar aqui com a gente e nós vamos fazer a diferença
que o mundo precisa na vida das pessoas para elas se tornarem pessoas melhores, porque o mundo é um lugar maravilhoso. As pessoas ruins que fazem do mundo um lugar ruim. Então vamos injetar pessoas boas no mundo para o mundo ser esse lugar que é o paraíso na Terra. Irmão, gratidão. Bom e demais. A gente volta aí em 2025. Pessoal, abraço. Até mais. Porra, tá, moleque. Caraca. Ô, velho, controlar a emoção é difícil, Porra, velho. cara. Um milhão de eu vezes vi, aqui, cara, eu você falei, tá louco. caraca. É porque você contando é foda, cara. E aí, porra, o legal da tua história é que você dá uma chacoalhada, uns tapas na cara da turma, é monstro.